Hospital de Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 4h17 da tarde desse sábado. Repórter Vladimir Catarino. Opa, uma ótima tarde para você que está ligado conosco, Rádio Futebol Interior. Estamos chegando, mais uma rodada importantíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. Reta final, hein? Quadrangular final da competição, segunda rodada da segunda fase. A bola vai rolar daqui a pouco no Estádio dos Aflitos, lá no Recife. Tem Náutico e Guarani. O Náutico vem de vitória, na primeira rodada fora de casa bateu a equipe do Brusque pelo placar de 1-0, enquanto o Guarani perdeu no derby para a Ponte 1-0 também jogando no estádio Brinco de Ouro, precisa da reabilitação. Apesar de ser apenas a segunda rodada, é um ar de decisão, né? Tanto para o Náutico, mas principalmente também para o Guarani, porque um resultado negativo poderia deixar muito complicada a situação do Guarani nessa briga pela classificação e também, principalmente, pelo acesso, pela volta à Série B do Campeonato Brasileiro. A Jornada Futebol Interior tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas, peça pelo WhatsApp, é o 997883821. Falei muito rápido, né? Vou falar um pouco mais devagar para você anotar aí. 997883821. Também para a Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia em Souza, 155 anos de tradição. Casa do Perfurador, tem tudo para seu poço artesiano. Telefone 19
2514 1171, 19 2514 1171 e placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo do Brasil. Tá chegando a hora, hein? A expectativa tá crescendo. Alô, torcedor bugrino, daqui a pouco tem Guarani em campo. Confronto contra o Náutico. Segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Conosco também a Valinhos FM 87,9. Obrigado a você que nos ouve também. Nos dá a honra da sua audiência através das ondas da Valinhos FM. Obrigado, um forte abraço para você. Esta segunda rodada é aberta daqui a pouco, né, com o nosso jogo comando Náutico e Guarani às 5 da tarde. Este é o Grupo C. Também pelo Grupo C amanhã, também com transmissão aqui pela Rádio Futebol Interior. Vamos jogar Ponte Preta e Brusque. 7 da noite começa o jogo no estádio Moisés Zucarelli. A nossa jornada esportiva começa às 18 horas. A Ponte venceu, o Náutico também. Então, Náutico e Ponte tem 3 pontos, Brusque e Guarani não tem nenhum ponto até aqui. No outro grupo, Grupo B, nós já tivemos também a primeira rodada com 2 empates. São Bernardo e Londrina empataram pelo placar de 2-2 e também Floresta e Caxias ficaram no 0-0. Hoje, 7h30 da noite, tem Caxias e São Bernardo e amanhã, às 4h30 da tarde, vão jogar Londrina e Floresta pela segunda rodada também do Grupo B. Como só teve empate, as duas equipes, as 4 equipes somam 1 ponto cada uma na tabela de classificação. Vamos pegar o primeiro destaque do nosso repórter, que vai trazer aqui todas as informações, vai acompanhar para e passo tanto o Guarani quanto o Náutico, não vai deixar passar nenhum detalhe. O destaque do nosso repórter dos canais FI. Repórter Pedro Lino. Fala, Pedro, tudo bem? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Vladimir Catarino, boa tarde, Felipe, boa tarde, amigos da transmissão de Náutico e Guarani, Guarani e Náutico. O Guarani que vem de derrota para a Ponte Preta no Derby Campineiro na primeira rodada da segunda fase da Série C. O Guarani é o 4º colocado do Grupo C com nenhum ponto conquistado. O líder é o Náutico com 3 pontos, Ponte Preta em segundo também com 3 pontos. Depois vem o Brusque. O Guarani na próxima rodada, o Catarino, encara o Brusque no estádio Brinco de Ouro da Princesa às 7 horas da noite. O Guarani está escalado para enfrentar o Náutico. Daqui a pouco você confirma a escalação, mas só adianta para nós. Tem mudanças? O técnico Matheus mexeu no time, Pedro? Tem mudanças. O Cicinho machucado não vai jogar. O Dentinho também. São 3 nomes fora. Dentinho com entorse no tornozelo esquerdo. O Cicinho com estiramento na coxa esquerda e o Diogo com tendinopatia na posterior da coxa direita. O que seria uma tendinopatia, Pedro Lino? Vou procurar, daqui a pouco eu te respondo, Vladimir. Daqui a pouco o doutor Pedro Lino diz pra nós o que é uma tendinopatia que tá afligindo ali o Diogo. E do outro lado, Pedro Lino, destaque do adversário do Guarani, o Náutico. Time tradicional, né? Náutico já disputou muitos anos Série A de Campeonato Brasileiro, tem muita força lá no Nordeste, tá tentando voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Traz pra nós o primeiro destaque do Timbu, Pedro Lino. O Náutico que vem de vitória contra o Brusque, fora de casa na primeira rodada, venceu por 1-0. É o líder desse Grupo C. E na terceira rodada, né, no próximo final de semana, vem até, na verdade, enfrenta a Ponte Preta lá nos Aflitos, no sábado, às 5 horas da tarde. O técnico Hélio dos Anjos, que é bastante conhecido aqui em Campinas, junto com seu filho Guilherme dos Anjos, tenta o acesso do Náutico, que tem um tempo que já tá na Série C, viu, Vladimir? O time já tá escalado. Tem figura conhecida aí aqui do futebol de Campinas jogando no Náutico, Pedro Lino? Tem sim. Além do Muriel, que é irmão do Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, temos Arnaldo, lateral direito, que já passou pela Ponte Preta, o Matheus Silva, zagueiro, que também passou pela Ponte Preta, além do Hélio dos Anjos, o Auremir, no banco de reservas, também passou pelo Guarani. E, se não me engano, esse índio, será que é aquele, Vladimir? Eu vou dar uma pesquisada pra ver se é ele ou não. Índio tem bastante, né? Talvez não seja, mas então dá uma pesquisada aí. E, Vladimir? Oi. Tendinopatia é um processo... Já descobriu? Opa! É um processo degenerativo. Vamos ouvir o Guilherme dos Anjos? Vamos lá. Sobre isso hoje, nós somos sabedores que um resultado que a gente fez fora de casa, ele não vai valer tanto se a gente não tiver resultados positivos nesses próximos 2 jogos. Então o grupo está muito consciente, muito convicto de que pode conseguir sim
esse resultado positivo aqui hoje, entendendo que vem sim um adversário com uma força muito grande e vem um adversário jogar. Isso é relativamente bom para nós. A gente prefere um jogo aberto, um jogo franco. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande jogo e espero que a gente saia vencedor. Tá aí o Guilherme dos Anjos falando que na prática, né, o Guilherme dos Anjos é um segundo treinador do Náutico, né? Ele é mais do que auxiliar. Ele já era assim também quando estava na Ponte Preta, depois no Paysandu. Ele é um auxiliar muito próximo, é quase que um segundo treinador ali ao lado do Hélio dos Anjos. Mas Campinas e o Brasil quer saber, Pedro Lino, o que é tendinopatia? É um processo degenerativo que afeta os tendões, estruturas que ligam músculos aos ossos, resultando em dor, inchaço e perda de função. Qual o tratamento para a cura da tendinopatia? Aí. Pesquisa, depois você traz informação. Pedro Lino também é cultura, também é medicina, trazendo todas as informações. Tá só começando a jornada esportiva, hein? Até o horário do jogo, durante a partida, no pós-jogo também, todas as informações. Já tem a informação, Pedro Lino? O tratamento varia e costuma incluir repouso, analgésicos e fisioterapia. Olha só, repouso, analgésico e fisioterapia para você que tem tendinopatia. Afeta mais atletas ou pessoas comuns, Pedro Lino? Qualquer pessoa. Qualquer jeito. Você foi bem nessa. Tá bom, obrigado. A nossa transmissão está só começando. Repito, você manda a sua mensagem no nosso chat aí da transmissão no YouTube. Manda o seu recado pra gente, diz de onde você está assistindo, acompanhando ou nos ouvindo. Para quem você está torcendo, qual o seu palpite pro jogo de hoje, hein? É jogo importantíssimo, é decisivo, a casa está começando a ficar cheia. Lá nos aflitos, o torcedor do Náutico confiante muito num resultado positivo. O torcedor do Guarani, claro, também muito confiante na reabilitação do time nessa sequência da Série C. Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo a cargo hoje do Felipe Marques, também com o nosso Eduardo Rodrigues, Rádio Valinhos FM 87,9, presidente Wagner Faneco. Tá só começando, a gente vai pro intervalo. É muito rápido, hein? Não saia daí, daqui a pouco tem muito mais informações de Náutico e Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro. Até já! Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Repórter Vladimir Catarino. Pontualmente 4h30, 16 horas e 30 minutos da tarde deste sábado. Daqui 30 minutinhos a bola rola lá no Estádio dos Aflitos, no Recife, para Náutico e Guarani. Segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Decisivo, até porque são apenas 6 rodadas, né? Tiro curto. Depois dessas 6 rodadas teremos aí a definição dos 4 times que vão conseguir o acesso à Série B, 2 times de cada grupo e também dos campeões de cada grupo que consequentemente farão a grande final, vão decidir o título desta Série C do Campeonato Brasileiro. Torcedor do Náutico está chegando, nesse momento as 2 equipes fazem trabalho de aquecimento no estádio, no gramado do Estádio dos Aflitos, e a expectativa crescendo a cada minuto. Vladimir, Pedro Lino, pois não? Temos o Matheus Costa, o nosso grande monstro sagrado, Felipe Marques, conseguiu a entrevista do Matheus Costa direto dos Aflitos no Pernambuco. Vamos conferir. Nós temos mais 5 decisões, a gente sabe da importância nesse momento de ter um elenco qualificado para dar mais alternativas, dependendo da estratégia de cada partida, de cada momento do jogo. Então, quanto mais opções e qualidade nós tivermos, maior a elevação do nível do elenco, e essa é uma reta final que vai definir tudo. É importantíssimo a gente ter essas variações. Tá aí o técnico Matheus Costa falando antes da partida de Náutico e Guarani. A bola rola às 5 horas da tarde nos Aflitos. E você acompanha tudo aqui direto no portal Futebol Interior, Vladimir. Matheus Costa falando sobre as mudanças, né? O Pedro Lino já adiantou, são pelo menos 3 mudanças com relação ao time do Derby, e também tem uma mudança no esquema tático, né? Ele escalou 3 zagueiros, daqui a pouco o Pedro Lino traz a escalação, resta saber se vai na formação tradicional com 3 zagueiros ou se ele vai colocar um desses como volante. Vamos ouvir o torcedor? É o Edson. Encontrar o time do coração, né? Foi muito bem recebido. Os jogadores vieram cumprimentar, o técnico, a comissão. Então foi muito agradável, um momento lúdico, um momento de torcedor. O torcedor precisa desses momentos para cada vez mais reforçar aquilo que já é muito grande, que é a paixão pelo Guarani, sabe? Tá aí o Edson, torcedor do Guarani, ele é o único torcedor do Guarani nos Aflitos. Ele vai falar mais, ó. É a melhor possível. Expectativa. Porque eu acredito que para que tenhamos um bom resultado, é essencial que haja harmonia no grupo. O time do Guarani está harmônico. A gente vê que realmente não tem problema dentro do grupo. O jogador que chegou, o Brás lá, já está integrado. Eu vi que o Andrei é um cara super simpático, brincalhão. Então percebi um ambiente agradável. Para trabalhar é preciso trabalhar brincando. E hoje o Guarani vai ganhar de 1-0. 1-0 é goleada, tá bom. E a gente segue aí na expectativa de chegar à Série B. Tá aí o Edson, torcedor do Guarani, ô Vlad, que bastante legal, né? Confiante, viu? Que legal. Ele tava sozinho, agora chegaram mais. Acho que não são torcedores ali não, tá escrito atendente na camiseta. Acho que ele continua sendo o único torcedor, pelo menos por enquanto, do Guarani, presente lá no Estádio dos Aflitos. Vamos agora acompanhar o material feito pelo nosso diretor, o Arthur Eugênio, falando sobre o Dedeu, um atacante que jogou no Guarani e também no Náutico, times que vão se enfrentar daqui a pouco.
Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto entre Náutico e Guarani para falar de um jogador que ficou no folclore do futebol brasileiro. Ainda hoje faz parte do folclore de nosso futebol. Eu vou falar de Dedéu, ponta direita Dedéu, que jogou no Náutico em ótima fase e no Guarani, sem deixar saudade nenhuma. Dedéu ficou conhecido por frases um pouco diferentes no futebol. Dedéu, como que você fez aquele gol? Eu fingi que fui, não fui e acabei fundo. Uma das histórias de Dedéu, ponta direita, marcou época, foi campeão no Náutico. Você vê aí uma foto de Dedéu, campeão no Náutico em 1974. Olha o Dedéu no Náutico em 1974. Ele é o primeiro agachado. Depois dele vem Vasconcelos, Jorge Mendonça, Paraguaio e Lima na ponta esquerda. O goleiro desse time é Neneca, que também jogou no Guarani e foi campeão brasileiro em 1978. E olha aí Dedéu, novinho, 20, 21 anos, no Guarani de Sobral. Dedéu é o primeiro agachado. Guarani de Sobral, Guarani com Y, no interior do Ceará. Dedéu, o primeiro agachado, início de carreira. Dedéu nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 22 de fevereiro de 1950. O nome do Dedéu é Ederlino Pereira Silva Filho. Ederlino virou Dedéu e ele começou a carreira no Ceará. A família dele saiu da Bahia, foi para o Ceará e ele começou jogando no Guarani de Sobral, um bom time do Guarani de Sobral, bem no início dos anos 70. Tinha um meia que ficou conhecido, Teco Teco, um meia que jogou muito tempo no Guarani de Sobral, depois foi dirigente, treinador do Guarani de Sobral. Dedéu foi tão bem no Guarani de Sobral que logo em 1972 ele foi para o Náutico e virou titular do Náutico, virou quase ídolo do Náutico, de um bom time do Náutico que você acabou de ver a imagem fixada no futebol interior. Aliás, se você quiser falar de algum jogador do passado, fale aqui, com o futebol interior. Eu conto a história do jogador que você tiver com saudade, que você quiser mais detalhes. Mas hoje eu estou falando de Dedéu, ponta direita, que chegou ao Guarani em meados de 1977, numa troca com o atacante Campos, que o Guarani havia comprado do Atlético Mineiro. Olha o Campos aí, com a camisa da seleção brasileira. Dedéu chegou ao Guarani em 1977, trocado por Campos. Foi um dos maiores absurdos contra o Guarani do ponto de vista financeiro. O presidente do Guarani à época, Leonel Martins de Oliveira, havia comprado o Campos junto ao Atlético Mineiro por uma fortuna e depois trocou o Campos por Dedéu. Zé Maria, um meia, também veio na transação. Uma imagem de Dedéu em 1977 com a camisa do Guarani. É uma foto da revista Placar. Você vê em cima Amaral, Zé Maria, que eu falei, é o segundo jogador que está acima. Beto, Adriano, Renato, Gomes, Manguinha, Edson, Gilberto, Mauro, Davi, Cuca, Índio massagista. Depois sentados, o Tião Tomé, também outro jogador lendário. Dedéu é o segundo que está sentado junto com Zé Luiz, Ziza, Jute, Zenon, Paulo Amaral, o técnico, embora Paulo Emílio, que trouxe Dedéu para o Guarani. Carioca, preparador físico, Pedro Pires de Toledo, também preparador físico, Sidney Poli, treinador de goleiros, Romário, Miranda e Valdez. E os goleiros agachados, Neneca, Birigui, Bessa e João Roberto. Mas Dedéu não foi bem no Guarani. Ficou cerca de 8 meses e foi negociado no final de 1977
com o São Bento de Sorocaba. O Dedeu não fazia parte do elenco de 78, nem em treinamento. Quando Carlos Alberto Silva chegou ao Guarani, Dedeu já não estava mais em Campinas. Dedeu foi para o São Bento de Sorocaba. No São Bento de Sorocaba disputou um campeonato paulista. Você vê aí, Dedeu com a camisa do São Bento de Sorocaba, num jogo pelo Paulista de 78, mas disputado no início de 79. Dedeu disputa a bola com Pedrinho, lateral esquerdo do Palmeiras. Este 7 do São Bento é Dedeu. Teve uma passagem pelo Inter de Limeira. Ele foi emprestado em 78 para a Inter de Limeira e subiu a Inter. Fez parte do elenco da Inter, que foi campeã da divisão intermediária, subindo para a primeira divisão. E daí a surpresa. Dedeu foi para Portugal e virou ídolo em Portugal. Jogou na segunda, terceira, campeonatos semi-amadores, mas Dedeu jogou até completar 44 anos em Portugal. Dedeu mora hoje em Portugal, de vez em quando está em Recife, mas Dedeu virou uma lenda. Marcou época em Portugal. E aí está uma foto de Dedeu no Ginásio Clube Alcobaça de Portugal. Olha o Dedeu, ele é o segundo sentado. Da esquerda para a direita, ele é o segundo sentado. Dá para perceber, até pelo estádio, pelo gramado que nem grama tem, que o Ginásio Clube Alcobaça era um clube semi-amador na terra portuguesa. Mas ainda em Portugal, o melhor momento do Dedeu foi numa equipe chamada Ginásio Clube Alcobaça, que você está vendo o emblema aí. Hoje disputa apenas competições amadoras, mas Dedeu fez gols, foi artilheiro e ídolo, mas jogou em várias equipes pequenas de Portugal. Ok? Aqui no Futebol Interior, contando a história e a carreira de um jogador que ficou no folclore do futebol brasileiro, Dedeu, o ponta direita que jogou no Guarani de Sobral, no Guarani de Campinas. Melhor fase dele foi no Náutico, esteve no São Bento, na Inter de Limeira e marcou época no futebol português. Aqui no Futebol Interior, você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Fale com a gente, mande aqui uma mensagem, entre em contato por qualquer plataforma com o Futebol Interior, que eu conto a história de um jogador do passado, de um jogo do passado, de algo relevante para a história do nosso futebol. Hoje eu falei do Dedeu, aqui no Futebol Interior. Legal, obrigado Arthur Eugênio Matias, doutor Arthur Eugênio, falando sobre o Dedeu. Meu tio Simval viu o Dedeu jogar. Não gostou muito não, né? Como disse o Arthur aí, a época do Guarani não foi a época áurea do Dedeu, mas é um jogador que passou pelo Guarani, também passou pelo Náutico, por isso merece o registro na tarde desse sábado, porque daqui a pouco tem Náutico e Guarani. 16h42, os times terminaram há pouco o trabalho de aquecimento e o torcedor já tá chegando em grande número, hein? Tá quase que lotando as dependências do Estádio dos Aflitos, Casa do Náutico, daqui a pouco para receber o Guarani. Quem traz mais detalhes do Bugre, inclusive com palavra de jogador experiente, que vai aí fazer a estreia na tarde desse sábado, é o repórter Pedro Lino. Quem vai falar com a gente aqui no Portal Futebol Interior é o estreante do dia. David Braz faz sua primeira partida pelo Guarani. David Braz, que tem um currículo extenso, já jogou no Fluminense, já jogou no Santos, estava no Mirassol, chegou pro Guarani agora para a segunda fase da Série C e você acompanha agora aqui no Portal Futebol Interior. Primeiro, feliz demais de ter já tendo a oportunidade de participar do derby, né? Por outro lado, triste pelo resultado, né? Mas muito feliz por tudo que eu vi da torcida e cada vez mais entendendo o tamanho da responsabilidade que eu tenho, né? De vestir essa camisa, né? A torcida fez uma linda festa, principalmente na nossa chegada aqui no Brinco de Ouro. Faz um tempo que eu não vivia uma situação como essa e agradeço muito
Quero agradecer muito o torcedor e, sem dúvida, pedir desculpa pelo resultado, né? Acho que devemos isso e vamos fazer o possível aí durante a semana, trabalhar bastante para a gente conseguir recuperar esses pontos perdidos, né? E só assim, né? Independente se estiver dentro ou fora, eu vou estar participando, eu jogo junto com a equipe, queria muito vencer junto com meus companheiros, então estava ali participando, enfim, infelizmente não conseguimos, mas acreditamos que a gente possa dar a volta por cima e vamos trabalhar para isso. Cara, estou aqui disposto e encarando bem esse desafio, né? Com a minha experiência, né? Procurar ajudar aquilo que eu vivi e estou vivendo dentro do futebol, porque não é porque eu sou experiente e eu já sei tudo. Eu tenho muito ainda que aprender, ainda mais com os jovens, eu aprendo muito com os jovens cada vez mais. Então, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, eu procuro passar para eles e ao mesmo tempo é uma troca aí de experiência e para que a gente consiga juntos o objetivo maior, que é subir o Guarani. E no Mirassol, infelizmente, depois da saída do Eduardo Barroca, acabei perdendo minha oportunidade, né? Para quem não sabe, a minha ida para o Mirassol foi por conta dele, do Eduardo Barroca, e hoje é treinador do CRB. Então, depois da saída dele ali do Paulista, né, a gente fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, classificando depois de muito tempo. O Mirassol não passava de fase no Campeonato Paulista e não conseguia a participação da Copa do Brasil. Nós juntos, né, conseguimos esse feito, né, depois de 3 anos o Mirassol não consegue. E depois da saída dele, acabei perdendo nas oportunidades, mas segui trabalhando com profissionalismo, onde sempre fiz, onde eu passei, né? E tenho certeza que foi feita a vontade de Deus, como eu falei, né? E hoje eu estou aqui muito feliz, motivado para ajudar o Guarani a subir. Vamos ver, estou trabalhando para isso, né? Eu vinha trabalhando, né? Nunca deixei de trabalhar. A gente sabe que é muito difícil você ficar muito tempo sem jogar, mas vamos fazer o possível aí para estar apto e ajudar da melhor maneira possível. Para que eles consigam o objetivo. Tá aí o David Braz, Vladimir. O David Braz é um bom zagueiro, né? Mas tá no fim da carreira, vamos ver o que ele vai aprontar na partida de hoje. Você acha que ele é melhor dos que os zagueiros que o Guarani já tinha no elenco ou pesou o fato do nome e também da experiência dele, hein, Pedro Lino? Pesou o fato e ele é bom. Desses zagueiros aí, o Alan Santos é um bom zagueiro, independente da partida que ele fez no derby, só que ele se machuca bastante, né? O Alan Santos tá mais fora do jogo do que no time titular. Hoje tá confirmado, portanto, o David Braz vai fazer a sua estreia com uma dupla de zagueiros, ao lado do Rafael e do Alan Santos. Resta saber se serão 3 zagueiros, um deles. O Alan Santos já fez essa função de volante também em outras oportunidades, mas a gente vai acompanhar daqui a pouco quando a bola rolar. Torcedor do Guarani começa a chegar um pouco maior de número, né? O Edson era o único torcedor do Guarani presente há pouco, agora já tem mais gente, mas obviamente o torcedor do Náutico faz a sua presença, faz a sua festa, tá confiando e muito nesta vitória e se mantendo firme e forte na briga, mas o Guarani também tem totais condições de ir ao Recife, conquistar a vitória, buscar a reabilitação e se manter também na briga pelo acesso, pela volta à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai para o último intervalo, hein? Daqui a pouco o Daniel Farias assume o comando aqui da transmissão da Rádio FI, trazendo todas as informações, trazendo com toda a sua emoção. A bola vai rolar para Náutico e Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro. Até já! Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 2514 1171. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias em Campinas, são 4 horas mais 52 minutos. Faltam 8 minutos pra bola rolar no Estádio dos Aflitos. Daniel, diga, Pedro Lino. Antes da escalação, o Guarani jogou contra o Desportivo Brasil hoje de manhã no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, venceu por 2-0 e está classificado para a próxima fase da competição. Na primeira partida, o Guarani já tinha vencido por 1-0, então 3-0 no agregado. Guarani classificado no Paulista Sub-20. Aí então as informações com Pedro Lino. Alô, você torcedor bugrino, torcedor alvirrubro e você também secador, chega junto. Vamos junto e misturado, porque daqui a pouquinho às 5 horas da tarde a bola vai rolar. Chegamos nessa jornada esportiva com oferecimento das concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador e Placar ao Vivo. Futebol Interior. Sem mais delongas, vamos saber como vem os astros da partida, como vem a onzena titular do técnico Matheus Costa, como vem a onzena titular do técnico Salvador, Hélio dos Anjos. Com ele agora, Pedro Lino, na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E vai a campo com camisa número 12, Dalberson no gol. Na lateral direita, 2, Lucas Justin. Na zaga, 3, Rafael. 4, Alan Santos. E 5, David Braz.
Na lateral esquerda, 6 Emerson. No meio, 7 Kelvin, 8 Isaac. Na frente, 10 Diego Torres, 11 Mirandinha e 9 Bruno Santos. O repeteco do Bugre, Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, David Braz, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha e Bruno Santos. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer substituições no decorrer da partida, o Guarani vai a campo no banco de reservas com Andrei, Márcio Silva, Alisson, Cadi, Renan Castro, JP Galvão, Caio Melo, Gemerson, Cauã Jesus, Gabriel Silva e Júnior Brandão. Somando as duas fases da Série C, o Guarani disputou 20 jogos. São 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O ataque marcou 20, a defesa sofreu 21, tendo um saldo negativo de 1 gol no campeonato. Futebol Interior. O Náutico também está definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com camisa número 19, Muriel no gol. Na lateral direita, 2 Arnaldo. Na zaga, 25 Matheus Silva e 3 Rayan. Na lateral esquerda, 23 Igor Fernandes. No meio, 5 Igor Pereira, 8 Marco Antônio e 20 Patrick Alan. Na frente, 7 Vinícius, 11 Hélio Borges e 34 Samuel Otussania. Repeteco do Timbu, Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Rayan, Igor Fernandes, Igor Pereira, Marco Antônio, Patrick Alan, Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otussania. Caso o técnico Hélio dos Anjos queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Náutico tem o Ellerson, Marcos Ítalo, Felipe Santana, Índio, Raimar, Auremir, Samuel, Venderson, Vitinho, Kelvin, Igor Bolt e Bruno Mezenga. O Náutico chega até aqui tendo disputado também 20 jogos com 11 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. 26 gols marcados e incríveis apenas 7 gols sofridos em 20 partidas. Tem um saldo positivo de 19, 66% de aproveitamento. Timbu, que na primeira rodada venceu jogando fora de casa. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de José Mendonça da Silva Júnior do Paraná, assistente número 1 Andrei Luiz de Freitas do Paraná e assistente número 2 Roberto Rivelino dos Santos Júnior também do Paraná. O quarto árbitro, Tiago Ramos de Oliveira, da Paraíba. E no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Ficha técnica do jogo. Tá aí então a ficha técnica do jogo. A equipe do Matheus da Costa já escalado, o Hélio dos Anjos também. Vai ter jogão, vai ter fogo nos olhos, meu amigo. E claro, a minha pergunta é a seguinte: Vladimir Catarino, o que esperar para o jogo de hoje? O Guarani vai sentir uma pressão muito grande, né? Pela atmosfera do jogo, pela presença maciça do torcedor do Náutico, pelo momento que o time tem vivido no campeonato, né? Faz uma campanha muito boa, vem de vitória fora de casa, então a pressão é natural. Resta saber de que forma o time do Guarani vai reagir a esta pressão e se vai resistir. O ideal para o Guarani é resistir nos minutos iniciais, essa pressão inicial que com certeza o Náutico vai imprimir, para depois tentar mostrar o seu jogo, mostrar aquilo que não conseguiu apresentar no derby. O Guarani no derby foi muito diferente daquele Guarani da reta final da primeira fase. É necessário um resultado positivo? Claro que é. Todo torcedor bugrino sabe disso. Mas o Guarani tem que se precaver, porque enfrenta um adversário difícil, um adversário embalado, motivado pela sua torcida, com um sistema defensivo quase que intransponível, né? O time sofreu 7 gols em 20 jogos, tem um sistema defensivo muito bom, mas não resta alternativa. O Guarani precisa voltar do Recife com pelo menos 1 ponto conquistado. 3 pontos pela vitória, claro, seria o sonho realizado, mas 1 ponto já é importante para o Guarani para tentar começar a reação na competição, mas não vai ser fácil não, a expectativa é para um jogo muito difícil esse do Guarani contra o Náutico embalado diante da sua torcida, Daniel.
E o Guarani e o Náutico, que vem totalmente diferente do que se colocava a suposição da formação. Geralmente sempre trabalham na formação 4-3-3, tanto o Bugre quanto também o Timbum, mas a formação do Náutico vem no 4-2-3-1 e a equipe do Guarani vem no 3-5-2. Hélio dos Anjos não vem para brincadeira. Trabalho difícil para o Guarani no jogo de hoje, hein, Vladimir? É dentro daquilo que se esperava, né? É um Náutico que vai em busca da vitória por estar jogando em casa, por ter vencido na primeira partida. Uma vitória hoje encaminha, né, esse acesso para o Náutico. Contra um Guarani que tem que tomar todos os cuidados necessários, né? Mesmo buscando a reabilitação, tendo que vencer também, está jogando fora de casa contra um adversário muito forte, de muita qualidade. Então, por isso, os esquemas táticos montados espelham o momento de um Náutico embalado e de um Guarani ainda precavido, ressentido pela derrota no derby, precisa da reabilitação, mas sabe que não pode abrir a casinha não, porque o Náutico é extremamente um time de qualidade. Alô, Pedro Lino, como vem vestido a equipe do Guarani e também a equipe do Náutico no jogo de hoje? O Náutico vem com a camisa tradicional vermelha e branca e o Guarani jogando de verde, Daniel, camisa tradicional do time de Campinas. Bola já no centro do gramado, estamos aguardando apenas a autorização do árbitro José Mendonça da Silva Júnior e a novidade para essa segunda fase é o VAR. Até que ponto isso ajuda e dificulta nessa segunda fase, Vladimir? Eu acho bom, né? O VAR ele veio exatamente para corrigir injustiças, né? Não pode inventar moda, mas se funcionar direitinho é muito bom para o jogo. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo o Sinal FI, é muito bom ter vocês aqui. Bola no centro do gramado, a saída vai pertencer à equipe do Náutico, à equipe do Timbu, à equipe mandante. Saída da direita para a esquerda e o Guarani vai atacar no lado oposto. Torcedor alvirrubro se faz presente no estádio no momento em que autoriza José Mendonça da Silva Júnior. Rola a bola para o primeiro tempo. Daniel Faria. O gorducho, o arbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, acompanhando a saída de bola da equipe do Náutico, que já faz ligação para o campo de ataque pelo lado esquerdo. A tentativa era para o Vinícius, com a braçadeira de capitão. Houve desvio, a bola saiu para a lateral, arremesso em favor da equipe do Náutico. Faz a reposição em jogo, tem dificuldade para sair jogando, recupera a posse de bola a equipe do Guarani, que sai no chutão na zaga, buscando o campo de ataque. Bola forte demais, volta em domínio do goleiro Muriel, começando o seu primeiro toque na partida. Muita marcação ofensiva da equipe do Guarani. A linha de dois atacantes ali tá bem em cima da zaga da equipe do Timbum. A posse de bola segue da equipe mandante, trabalhando essa bola no campo defensivo. Agora com o Arnaldo, abre pela ponta direita, passa a linha aqui, divide o gramado. Chegou com falta, primeira falta do jogo, Pedro Lino. Primeira falta do jogo, falta do Diego Torres em cima do jogador do Náutico. 1 minuto do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali, para não tomar ali, participe da nossa transmissão aí no chat ao vivo, mande sua mensagem de texto, interaja, participe, seja o nosso comentarista virtual e participe da enquete. Quem vence o jogo de hoje, Náutico Guarani ou dá empate? Participe, seja o nosso comentarista virtual. Por aqui, 1 minuto e 35 já passados da primeira etapa. Segue no ataque a equipe do Náutico pelo lado esquerdo. Arremesso lateral, busca a ofensiva, a tentativa era para o Hélio Borges. A bola saiu forte demais, saindo para a lateral. É novo arremesso, dessa vez em favor da equipe do Bugre. A torcida do Náutico se faz presente no Estádio dos Aflitos. Apoio total à equipe do Náutico, que vem de vitória fora de casa e agora encontra o seu torcedor. Dessa vez na segunda fase da terceirona. Arremesso lateral já feito, bola já em jogo. Recupera a equipe do Náutico, que sai jogando pelo lado esquerdo. Joga na profundidade, a tentativa era para o Samuel. A bola foi forte demais, vai para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você que não vai nos acompanhando também pela Valinhos 87,9 FM, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Reposição de bola feita pelo goleiro Dalberson, com a perna canhota, fez a ligação para o campo de ataque, chegou na divisa por ali o Matheus Silva jogando para a lateral. Novo arremesso favorável à equipe do Bugre.
Feita a reposição de bola no campo defensivo, volta nos pés aqui do zagueiro Rafael. Com a perna direita na marcação, em cima dele estava o Patrick. Ele encontra na parte ofensiva pelo lado esquerdo a equipe do Bugre. Trabalha por dentro, a tentativa era para o Diego Torres. Chega na roubada de bola, sai recuperada da equipe do Náutico. Vem na ofensiva pelo lado direito. Encontra o Marco Antônio, tenta passar a linha que divide o gramado. Chegou por baixo, Alan Santos. Não quis saber de brincadeira e jogou para lateral. É novo arremesso para a equipe do Náutico. O jogo tá truncado, as equipes se respeitando muito, hein, Pedro Lino? Jogo truncado, Daniel. Começo de partida, né? As duas equipes se respeitando. Só que o Náutico, melhor na partida, desses 3 minutos do primeiro tempo, criou, por enquanto, a melhor chance do jogo. E o jogo truncado ali, Matheus Costa conversando bastante, bravo com a arbitragem. Segue 0-0 nos aflitos. E no mundo da bola, no país continental chamado Brasil, tá rolando a bola na Série A, na Série B, na Série D e também tem semifinal da Série D. Tudo isso no Placar ao Vivo Futebol Interior. Com você, Vladimir Catarino. Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza tá ganhando do Vitória 1-0, Grêmio 0, Mirassol 1. No intervalo as partidas. Série B, Paysandu e América Mineiro empatam 0-0, também intervalo. E na Série D, semifinal, Barra vai ganhando da Inter de Limeira 1-0 em Santa Catarina, intervalo de jogo. Bora dar ali para não tomar ali por aqui. 4 minutos jogados, é falta favorável para a equipe do Náutico. É a primeira cobrança de falta perigosa e a segunda marcada pela equipe do Guarani nesse primeiro tempo. Quem vai para a cobrança não deu para identificar aí não, né, Pedro? Pelo jeito é o... Vai para a cobrança, camisa número 20, o Patrick Alan, jogou com a perna canhota, teve o desvio, a bola vai para a linha de fundo, é escanteio do jogo. Alô, Felipe Marques, o primeiro da partida, Pedro Lino. Escanteio da partida, 4 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, quem vai para a cobrança é ele. Eu tô achando que o teu microfone tá desligado aí, viu, Pedro Lino? Cobrança de escanteio, vem jogado pelo lado direito, cruzamento pra dentro, mas já não tava valendo nada. Tava na banheira e se ensaboando, marcado impedimento. Agora sim, Pedro Lino. Agora deu pra ouvir. Impedimento marcado, Pedro Lino. Impedimento marcado, Daniel, 5 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0, o árbitro José Mendonça da Silva Júnior conversa com o Muriel. 0-0 nos aflitos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui, 5 minutos jogados do primeiro tempo, segue no placar 0-0 no estádio dos aflitos. Posse de bola é da equipe do Guarani, é no campo de ataque. Faz a reposição por ali, o David Braz joga para o campo de ataque, devolução para o campo defensivo. Sai na roubada de bola, agora a equipe do Náutico tenta recuperar ali no campo ofensivo. Mais fácil para o goleiro Dalberson, que recupera essa posse de bola. Faz a jogada errada, vem no campo ofensivo, agora a equipe do Náutico nos pés do camisa número 7, o Vinícius. Trabalha essa bola por dentro. Chega o Diego Torres e rouba e recupera para a equipe do Guarani. Já faz a ligação para o campo de ataque pelo lado direito. Chega nos pés agora do Mirandinha. Ele trouxe por dentro na cavadinha. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeiro, Pedro Lino. O Mirandinha tentou virar ali pro Bruno Santos. A bola foi direto para fora. É tiro de meta pro Náutico que já foi cobrado, Daniel. São as emoções da segunda rodada, da segunda fase da Terceirona, é grupo C, meu amigo. É o grupo da morte, como a gente dizia na primeira fase. É Matheus Costa contra Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, técnico experiente, salvador de muita equipe. Matheus Costa também, que tem um retrospecto muito bom no comando do Guarani. É jogo de gigantes. Olha o gol. Diga aonde tem gol, Vladimir. Semifinal na Série D do Campeonato Brasileiro, é o segundo gol do Barra lá em Santa Catarina. O Barra faz 2-0 para cima da Inter de Limeira, segundo tempo de jogo. Tá aí então as informações do placar ao vivo Futebol Interior. O Barra vai fazendo 2-0 em cima do Inter de Limeira, ambos já classificados para a Série C do ano que vem, que esperamos que o Guarani não enfrente, porque a Série B é logo ali. Por aqui, 7 minutos jogados da primeira etapa, tá no ataque a equipe do Náutico, faz o arremesso para dentro da grande área, não tinha ninguém, vai para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tiro de meta para a equipe do Bugre.
Aos 7 minutos da primeira etapa, vai Dalberson fazer essa reposição de bola. Jogadores já posicionados, a equipe do Náutico, a equipe do Guarani também está buscando a ofensiva. Tá difícil o jogo para a equipe do Bugre, mas não é impossível. Fez a reposição de bola com a perna canhota, buscou a Meiuque, chegou ali por baixo, o David Braz não conseguiu domínio, a bola saiu para a lateral. É novo arremesso para a equipe do Náutico. Aos 8 minutos da primeira etapa, segue no placar 0-0 no Estádio dos Aflitos. Posse de bola recuperada com a equipe do Náutico, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, chega na profundidade agora com o Hélio Borges. Na marcação em cima dele tem o Mirandinha, não dá espaço. Teve que trazer essa bola para o campo de defesa agora com o Ryan. Vira com a perna direita a essa bola lá para o lado oposto. Trabalhando essa bola nos pés agora do Ryan. Vai passando a linha de vídeo gramado. Já na ligação do campo de ataque. Chega na profundidade no mano a mano. Tem 2 em cima dele. Emerson tenta roubar essa bola. Conseguiu para a equipe do Bugre? Não. Chegou em cima também o Hélio Borges. A bola ainda está viva dentro da grande área. Chega o corte por baixo do Rafael. Não quis saber de brincadeira. Afasta o perigo dali. Vem jogando agora a equipe do Bugre pelo lado canhoto. Tenta a velocidade do contra-ataque. Bela posse de bola agora do Bruno Santos. Virou essa bola ali meio que de letra, não conseguiu domínio. Mirandinha chegou por baixo, desvio, saindo para a linha de fundo. Pediram escanteio e foi atendido ou estava marcando impedimento, Pedro Lino? O Bandeirinha marcou impedimento do Mirandinha na hora do toque. O Mirandinha estava na frente. É apenas cobrança de tiro livre indireto para o Náutico, Daniel. Aí então as informações com Pedro Lino, de olho no lance. Jogo irregular, rapaz. Estava na banheira e se ensaboando. Por aqui a posse de bola segue da equipe do Náutico. Trabalhando essa bola no campo de defesa agora com o Igor Fernandes. Com a perna canhota, trouxe por dentro. A opção foi o Matheus Silva. Vira essa bola pelo lado oposto, já nos pés agora também do Igor Fernandes. Olha o gol. Vem dominando pela ponta direita agora a equipe do Náutico na linha que divide o gramado, já passando para o campo ofensivo. Mas a equipe do Bugre está toda reposta no campo de defesa. Tem gol aonde, Vladimir Catarino? Série A do Campeonato Brasileiro, lá em Fortaleza, Bruno Pacheco amplia para o time da casa. Fortaleza 2, Vitória 0. Todas as informações dos jogos que acontecem simultaneamente. O que você acompanha nos canais FI, você acompanha no Placar ao Vivo Futebol Interior. Por aqui sai jogando a equipe do Bugre pela intermediária, tenta fazer a ligação para o campo de ataque no círculo central. Roubada de bola do Náutico, sai jogando agora com o Igor Pereira, abrindo pela ponta direita. É momento de ataque da equipe do Náutico, é o bom momento da equipe alvirrubro. Trouxe por dentro na intermediária, chegou por baixo, na cavadinha, o jogo está parado. O que foi que houve, Pedro Lino? Foi falta do camisa número 6 do Guarani, do Emerson, em cima do jogador do Náutico. É falta perigosa para o Timbu. 10 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 nos aflitos. E foi falta em cima do Arnaldo, que já passou pela Ponte Preta, Daniel. Essa aqui é a terceira falta do jogo, a terceira da equipe do Guarani. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 10 minutos do primeiro tempo até aqui. Segunda rodada da segunda fase da Série C e nos aflitos está assim. O Guarani tem 0, o Náutico também tem 0, Vladimir. Pela Série A, o Fortaleza está ganhando do Vitória 2-0. Na Série D, /2, Inter de Limeira 0. Já pela Copa Paulista, Grêmio, Prudente e Francana empatam 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, cobrança de falta em favor da equipe do Náutico. Quem vai para a cobrança é ele de novo, Patrick Alan, com a perna canhota venenosa. Vai o árbitro José Mendonça da Silva Júnior autorizar. Tem 3 homens na barreira, bateu com a perna canhota, sobe na barragem humana. A bola vem tomada de novo pela intermediária no campo de ataque da equipe do Náutico, dessa vez pelo lado direito. Chega nos pés agora do Patrick Alan, próxima linha que divide o gramado, trabalha essa bola, valoriza, trouxe por dentro nos pés agora de Vinícius, capitão da equipe. Recua um pouco mais pelo lado esquerdo com o Igor Fernandes, abre na ponta canhota, chega na velocidade por ali o Patrick Alan, chega na marcação em cima dele ali o Kelvin, também não dá espaço, dificulta a saída de bola da equipe do Náutico, chega tentando recuperar essa posse de bola e a bola conseguiu passar para o campo de ataque, cruzamento para dentro da grande área, muito forte, vai varando lá pelo outro lado, mas ainda no domínio do Náutico, trouxe essa bola de novo por dentro, Diego Torres sobe de cabeça, joga para a linha de fundo, é escanteio para o Náutico. Que sufoco agora levou a zaga do Bugre, hein, Pedro Lino? Bela chegada do Marco Antônio, a bola desviou no zagueiro do Guarani, é escanteio, segundo escanteio da partida. 12 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, quem vai pra cobrança é sempre ele.
Patrick Alan. É o segundo escanteio do jogo, o segundo da equipe do Náutico. O Patrick Alan vai para a cobrança. Vai vir drone na área, jogadores agrupados na pequena área. Autorizou, jogou na altura do segundo pau. Passou por cima de todo mundo, mas o Hélio Borges aparecia por ali como perigo, hein, Pedro Lino? O Hélio Borges aparecia, só que a bola foi para fora, é tiro de meta. E o goleiro Dalberson do Guarani está caindo, sentindo dores no ombro, Daniel. Jogo parado no Estádio dos Aflitos para atendimento do goleirão da equipe do Bugre, que sentiu dores ali no ombro direito. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Daniel, lembrando que a torcida do Guarani é amiga da torcida do Santa Cruz, então com certeza ali no meio da torcida bugrina deve ter alguns torcedores do Santa Cruz, que é rival do Náutico. Com certeza, sempre tem, né, meu amigo? Sempre tem. Por aqui, 13 minutos jogados, vai ter reposição de bola. Tudo certo com o Dalberson aí, hein, Pedro Lino? Tudo certo com o Dalberson, bola rolando e Guarani no ataque com o Diego Torres. Trabalhando por dentro, a ofensiva, tentativa de ligação era para o Mirandinha. Recupera a equipe do Náutico, sai jogando em contra-ataque, em velocidade pelo lado direito. Chegou na marcação por ali, rapaz. Não quis saber de brincadeira o Alan Santos. Recupera a posse de bola para o Bugre, que passa para o campo ofensivo. Trouxe por dentro com o Diego Torres, abriu pela ponta esquerda. Em velocidade, ao bom momento, invadiu a grande área, trouxe por dentro e a lona! Mas não tá valendo nada. Tava na banheira e se ensaboando, vai ter que chamar o VAR aí, hein, Pedro Lino? Tem que chamar o VAR, o Bandeirinha deu impedimento, belíssimo contra-ataque do Guarani, foi gol, só que vamos ver o que o VAR vai analisar, Daniel, e a comissão técnica do Náutico tá brava, viu? Tava impedimento sim, quem tava impedido era o Diego Torres, o autor do gol. Numa situação como essa, o Vladimir, seria interessante dar seguimento na jogada e deixar o VAR decidir se houve impedimento ou não? Ou tava tão descarado que ficou seguro ali pro árbitro? Não, tava claro, né? Tava claro e foi na origem, no começo da jogada, né? Não foi no momento exato do gol. É que a arbitragem ultimamente tem deixado por conta do VAR, né? Mas nesse lance aí, tava claro, não tinha dificuldade nenhuma pra marcar, não. Tá certo. Tá aí então a análise e o comentário. Talvez seja essa a reclamação do pessoal do Náutico, né? Se marca logo de cara, evitava toda a reclamação, né? Rapaz, é sempre esse dilema. Por aqui vem a equipe do Guarani. Tenta sair jogando no campo de ataque pelo lado direito. A tentativa era para o Mirandinha. Roubada de bola da equipe do Náutico. Quem chega por ali é o Ryan. Já no campo de ataque, a equipe do Timbu tenta sair jogando pelo lado canhoto com o Vinícius. Chegou na marcação por ali o Kevin jogando para lateral. Na verdade, quem chegava era o Lucas Justin. A bola saiu para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. A equipe do Guarani está tendo dificuldade de infiltração no campo de ataque e a equipe do Náutico, como mandante, vai dominando de ponta a ponta esse primeiro tempo. Vem trabalhando essa bola no campo ofensivo, a bola está no ar, meu amigo. Ninguém domina ela, ninguém diz ela é minha. Agora sim, recupera a equipe do Náutico. Sai jogando com camisa número 7, o Vinícius pelo lado esquerdo, ligação para o campo de ataque. Já chega nos pés do Hélio Borges. Trabalhando essa bola pelo lado canhoto, devolução de novo por dentro. Chega com uma apresentação o Igor Fernandes. Trouxe na profundidade de novo com o Vinícius. Cruzamento para dentro da grande área, a bola tá viva! Chega o corte da zaga por ali, foi o Rafael. Joga pro mato a bola do campeonato. É arremesso lateral para a equipe do Náutico. Tá amadurecendo esse gol. O Bugre tá deixando o Náutico jogar, hein, Pedro Lino? Tá amadurecendo o gol dos dois lados, Daniel. É lateral pro Náutico. Quem vai pra cobrança é o camisa número 23, Igor Fernandes. Fez o arremesso, jogou pra dentro da grande área. Subiu o desvio de cabeça da zaga, mas a bola ainda tá viva. Bateu de primeiro, Samuel! Chega com perigo, foi na veia essa, hein, Pedro Lino? Samuel bateu, a bola foi pra fora e ele pediu o apoio da torcida que está presente nos aflitos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 16 minutos jogados do primeiro tempo até aqui, segue no placar 0-0. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo o sinal FI. É muito bom ter você aqui. 17 minutos
passados, segue tudo igual 0-0 e análise e o comentário do primeiro tempo até este momento com Vladimir Catarino. O Náutico não pressiona tanto, né, em termos de jogadas ofensivas, porque o sistema defensivo do Guarani está muito bem armado, né? Está muito bem montado aí com 3 zagueiros, então sempre sobra um zagueiro ali para compor a marcação ou recompor a marcação quando necessário. E nas estocadas que tem no campo de ataque, no contra-ataque, o Guarani tenta chegar no perigo, como foi no gol anulado aí no impedimento. Por enquanto, tudo dentro do script até aqui no começo do jogo. Aí então vamos para a cobrança de falta agora em favor da equipe do Guarani. A 5ª falta do jogo, a primeira favorável à equipe do Bugre. Cobrança com Diego Torres com a perna canhota, jogou para dentro da grande área. Nas mãos do goleiro Muriel, que faz a defesa, faz a reposição do jogo, tem pressa. O arqueiro da equipe do Timbum com a perna canhota fez a ligação para o campo de ataque. Recupera a equipe do Guarani, sai jogando pelo lado direito. Quem trabalha essa bola agora é o Lucas Justin. Não conseguiu o domínio dela e ela saiu para a lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dar ali para não tomar ali daqui a pouquinho as participações do YouTube, do chat interativo. Para você que participa, comenta daqui a pouquinho. Pedro Lino vai mandar o alô, então mande sua mensagem, interage, seja o nosso comentarista virtual e segue a gente. Por aqui a equipe do Náutico tem domínio da bola com a perna direita, trabalha essa bola no campo de ataque agora com o Arnaldo, trouxe na profundidade, chegou por baixo o Alan Santos tentando recuperar essa posse de bola, não conseguiu, voltou em falta de novo, em domínio da equipe do Náutico, trabalhando pelo lado direito, cruzamento para dentro da grande área, chega nas mãos do goleiro Dalberson, que faz a defesa. De novo o Náutico chegando o perigo, valorizando muito essa bola pelo lado direito, hein, Pedro Lino? Mais uma boa chegada do Náutico, só que o goleiro Dalberson esperto defendeu e já jogou pro ataque, só que já sobrou pro Náutico de novo, Daniel. Rapaz, tá difícil, viu? Goleiro pra goleiro, viu? O Náutico tá bem postado no jogo, o Guarani não consegue aí essa marcação, mas aí, meu caro Vladimir, 2 no ataque contra 4 na defesa, é difícil, hein? O Náutico tomou 7 gols em 20 jogos, né? Não é uma defesa fácil de se passar, e na base do chutão não adianta. Se o Guarani quiser tentar alguma coisa em termos ofensivos, tem que ser com a bola no pé, na base aí dos passes e não dos lançamentos. Bora dar ali pra não tomar ali, vem a equipe do Náutico trabalhando essa bola por dentro, chegou por ali com o Hélio Borges, recupera a equipe do Guarani, é no contra-ataque na velocidade, vem com o Mirandinha pelo lado direito, invadiu a grande área, bateu de primeira, defendeu o Muriel! Que contra-ataque fulminante do Bugre foi esse, ô Pedro Lino? Belíssimo contra-ataque do Mirandinha, ele partiu, chutou, o goleiro Muriel defendeu, belíssima defesa, segue 0-0, 20 minutos do primeiro tempo. Bora que dá, ô meu querido Bugre. Remesso lateral para a equipe do Náutico, bola já reposta em jogo, chegou de novo na dividida, saiu para lateral, é novo arremesso para a equipe do Timbum. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Jogados 20 minutos do primeiro tempo até aqui, segunda rodada da segunda fase da Série C, e nos aflitos está assim, o Náutico tem 0, Guarani também não tem nada, o Vladimir. Pela Série A, segundo tempo, para Fortaleza 2, Vitória 0, Grêmio 0, Mirassol 1. Na Série B, também segundo tempo, Paysandu e América Mineiro empatam 0-0. Valinhos FM 87.9. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, arremesso lateral para a equipe do Bugre. Quem vai fazer a reposição é o Lucas Justin. Jogou com toda a sua força para dentro da grande área, subiu a zaga da equipe do Náutico. A bola ainda tá viva, teve o desvio de cabeça, vai entrar e a Luna! Gol! Bugre, Bugre, Bugre! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Bruno Santos é o nome da fera!
no arremesso lateral que começou com o Alan Santos, com o Lucas Justin, melhor dizendo, jogou para dentro da grande área, subiu o desvio da zaga, na reposição a bola no alto, ele subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Muriel, que nada pôde fazer. Ele é artilheiro e goleador. Bruno Santos é matador. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 21 minutos da etapa inicial. E agora, no super placar Futebol Interior, tá lá, o Guarani tem um, o Náutico não ataca com nada, Pedro Lino. Belíssimo contra-ataque do Guarani, a bola foi cruzada para a área, o Tigrinho, Bruno Santos, cabeceou, a bola morreu no fundo do gol do goleiro Muriel. O Guarani abre o placar e já tem Guarani no ataque. De novo pelo lado direito agora com o Mirandini, invadiu a grande área, tentou cruzamento, desvio da zaga. Aparece Ryan como elemento surpresa, jogando para a linha de fundo, é escanteio para o Guarani, o primeiro do Bugre no jogo, Pedro Lino. Mais um escanteio na partida, é o terceiro, anota aí Felipe Marques, terceiro escanteio na partida, Mirandinha na bola, 23 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 para o Guarani. No Estádio dos Aflitos, o Bugre conquistando por enquanto sua primeira vitória na segunda fase da Série C, Daniel. Vibra, torcedor bugrino, você ligado nos canais FI da Valinhos FM. Vibra, torcedor, é a vitória do Guarani chegando. É escanteio para a equipe do Bugre. Quem vai para a cobrança, Pedro Lino? Diego Torres. O camisa 10 joga com a perna canhota para dentro da grande área, novo desvio de cabeça e a lona! Gol é do Bugre, 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 Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Alan Santos é o nome da fera! Numa cobrança de escanteio sensacional, de novo de bola aérea, Alan Santos subiu mais alto que todo mundo com a braçadeira de capitão, cabeceou pro fundo das redes, sem chance de novo pro goleiro Muriel, que apenas acompanhou. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 23 minutos da etapa inicial, apenas 2 minutos de diferença do primeiro gol do Bugre. E agora, no super placar dos canais FI, tá lá, o Guarani tem 2, o Timbu não ataca com nada, Pedro Lino. Outro belíssimo escanteio agora do Diego Torres, ele cruzou na cabeça do zagueiro Alan Santos. Alan Santos, que foi muito contestado no derby, ele cabeceou, a bola morreu no fundo do gol do goleiro Muriel. O Bugre amplia a partida nos aflitos. Agora, Guarani 2, Náutico 0, 25 minutos do primeiro tempo, Daniel. Vibra, torcedor bugrino, é festa nas arquibancadas, rapaz, de quem tá em casa, né? Porque nos aflitos tá um clima de velório, hein, Vladimir? Nem o mais otimista torcedor esperava um placar desse logo no primeiro tempo. E nem o mais pessimista dos torcedores do Náutico, né? Guarani é avassalador, letal nas vezes que chegou e merece porque fez os gols, é 2-0. Resultado importantíssimo. Tem que tomar cuidado, claro, o Náutico vai vir mais pra cima ainda, mas joga uma pressão agora muito grande pra cima do time da casa. É mais uma cobrança de falta, é a 7ª do jogo, a 5ª da equipe do Guarani. Vai agora a equipe do Náutico para a cobrança. Jogou pra dentro da grande área nas mãos do goleiro Dalberson, que faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Bora dali pra não tomar ali, vem a equipe do Náutico trabalhando no campo de ataque pelo lado esquerdo, chega nos pés do Samuel dentro da grande área, ele trouxe na profundidade, devolução pro Patrick Alan, jogou pra dentro da grande área, passou por cima de todo mundo, a bola ainda tá perigosa, jogou pra dentro de novo da pequena área, Alan Santos subiu de cabeça, fez o desvio, a bola vem sobrando na ponta direita, chega ainda a equipe do Náutico, jogada pra dentro da grande área, tentativa de novo para o Samuel, e teve o desvio, foi pra linha de fundo, é escanteio para o Náutico, vai de novo, choverá na meta do goleiro Dalberson ao Pedro Lino. Quarto escanteio na partida, é escanteio pro Náutico, Timbu perdendo dentro dos aflitos, abarrotado, 26 minutos do primeiro tempo, segue 2-0 pro Guarani,
E sempre ele na bola, Patrick Alan, Daniel. Camisa número 20 da equipe do Náutico com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, tentou, rapaz, o Olímpico, e o goleiro Dalberson tava atento no lance. A bola sobrou na intermediária, tentou arriscar de longe a equipe do Náutico, roubada da equipe do Guarani. Tenta dominar essa bola pela intermediária, melhor pra equipe do Náutico, que sai jogando agora com o Hélio Borges. Com a perna canhota, chuveirou com a perna canhota, tentou fazer ligação pra dentro. Chega a equipe do Bugre recuperando a posse de bola. Vem com o Diego Torres da intermediária, ligação em profundidade. Já avança pro campo ofensivo, vai pro mano a mano. Chega em cima dele de novo o Alan. Marcação implacável, mas a equipe do Bugre é aguerrida. Vai pra cima dele, Emerson. Tem 2 na marcação, ficou difícil. Joga pra lateral o Arnaldo. Não quis saber de brincadeira. É arremesso lateral para a equipe do Bugre. Mas o Bugre não tira o pé do acelerador, Pedro Lino. O Guarani tenta o terceiro gol na partida. Só que a zaga do Náutico agora esperta, não deixou. 27 minutos, segue 2-0 pro Guarani, Daniel. Belíssima vitória por enquanto do Guarani fora de casa, viu? Daqui a pouquinho o Vladimir vai trazer pra gente a posição do Guarani, se muda de momento, viu? Diga lá, Vladimir. Não, apenas a terceira vez que o Náutico toma 2 gols no mesmo jogo no campeonato e a primeira vez em casa que o Náutico toma mais de 1 gol. É muito triste a situação do Náutico, realmente, dentro do Estádio dos Aflitos, diante do seu torcedor, levando de 2-0 num segundo jogo que poderia caminhar a classificação, né? Realmente é muito triste. Espero que piore. Vem trabalhando de novo a equipe do Guarani, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Chegou por baixo a zaga do Náutico, tentando afastar o perigo dali. Bola já trabalhada no campo defensivo, recupera a equipe do Bugre. Trouxe por dentro a tentativa de ligação, a bola saiu para lateral, arremesso em favor da equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali para não tomar ali por aqui. 28 minutos jogados da primeira etapa, segue vitória parcial maiúscula do Guarani. 2-0 no placar no Estádio dos Aflitos. Por aqui a posse de bola vem da equipe do Guarani. Eu vou aproveitar que o jogo tá dando uma esfriada aqui, ô Vladimir, para trazer de novo a tua segunda análise nessa mudança do jogo aí da equipe do Guarani, que vinha com dificuldade, mas conseguiu encontrar 2 gols. É só para responder a sua pergunta, o Guarani está assumindo a liderança, né, do grupo aí com essa vitória pelo número de gols marcados. É um Guarani que está jogando taticamente quase que perfeito, né? Se defende bem com os seus 3 zagueiros, mas quando leva o contra-ataque, parte por contra-ataque, leva perigo. E se aproveitou de falhas, né? Foi muito mérito do Guarani também, mas falhas defensivas do Náutico para conseguir chegar aos 2 gols. Agora, a circunstância é muito favorável ao Guarani, porque vai trazer um Náutico desesperado, com tudo para cima, até desorganizado em alguns momentos, e se encaixar, continuar encaixando defensivamente o Guarani, tende a trazer essa vitória para Campinas. Tá aí então a análise do Vladimir Catarino, hoje comentarista e também mestre de cerimônia. Tá no pré-jogo, vai estar no show do intervalo e também no pós, aqui das transmissões do Canais FI. Por aqui 29 minutos jogados da primeira etapa, vai ser arremesso lateral de novo para a equipe do Bugre. Clima de velório no Estádio dos Aflitos, hein, Pedro Lino? Clima de velório, Daniel. Os jogadores do Náutico tentando arrumar a briga com a comissão técnica do Guarani. Segue 2-0 pro Bugre e tem Náutico no ataque, só que o Guarani já conseguiu. Tá aí então, a equipe do Guarani vem recuperando essa bola no campo de defesa, tentativa de sair jogando com o Diego Torres, mas está marcada a falta. Diego Torres reclama muito aí, hein, Pedro Lino? Diego Torres reclamando bastante, ele que é o capitão. O capitão tá o Alan Santos hoje? Então tem aquela de... o jogador não pode falar com o árbitro, né? Só o capitão que pode falar com o árbitro. Só que o Alan Santos reclamando bastante, vem Náutico no ataque. Trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, vem com o Samuel. Foi cavado por baixo, o rapaz voou no segundo andar aí, hein, Pedro Lino? O árbitro não marcou falta não? Deu um arremesso lateral apenas? Apenas arremesso de lateral e tem um torcedor do Náutico, criança, já chorando no estádio, Daniel. Rapaz, não, mas não é por causa do jogo não, é que ele pediu sorvete e o pai não deu. Não desde cedo já sentindo como é o futebol brasileiro, né, o Vladimir? E principalmente no Nordeste, Norte também, né, Daniel? Você conhece muito bem aquela região. Parece que eles são mais apaixonados ainda pelo futebol, né? Levam exatamente pelo lado da paixão, pelo lado da emoção, realmente. A criancinha ali já está lamentando, porque a festa toda foi preparada para uma vitória do Náutico, mas o Guarani vai estragando muito bem a festa. Só para informar que pela Copa Paulista tem gol lá em Presidente Prudente, já na fase quartas de final da Copa Paulista, 1 para o Grêmio Prudente, 0 para Franca. Jogo parado no Estádio dos Aflitos para atendimento do zagueiro Rafael. Jogo parado por lá. Segue na vitória parcial, Guarani 2, Náutico 0. Alô, torcedor!
Bugrino, alvirrubro e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 31 minutos do primeiro tempo até aqui. Segunda rodada da segunda fase da Série C no Aflitos. Está assim, o Guarani tem 2. O Náutico na ataca com nada, o Vladimir. Pela Série A do Campeonato Brasileiro segue Fortaleza 2, Vitória 0, Grêmio 0, Mirassol 1. E pela Série D, semifinal, o Barra vai ganhando da Inter de Limeira por 2-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Jogo parado no Estádio dos Aflitos. Rafael vai saindo de maca aí, ô Pedrolino. Rafael vai saindo de maca, Daniel. Joga no lance com o jogador do Náutico. 32 minutos desse primeiro tempo, segue 2-0. E o técnico Hélio dos Anjos bastante impaciente na beira do gramado, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Daniel, diga. Só queria deixar um grande abraço pro Thiago Rodrigues, que é CEO da Casa do Perfurador e também é presidente da Inter de Bebedouro. Um grande abraço, Thiagão, tamo junto. Aí então, um grande abraço, agradecendo também a audiência e o carinho do grande Thiago, ligadinho aqui na transmissão do canal FI. Por aqui, 33 minutos jogados, rapaz, aqui 33 minutos jogados do primeiro tempo. Segue agora na posse de bola a equipe do Náutico no campo de ataque, trabalhando pelo lado direito com o Igor Pereira. Ele domina essa bola, cadencia, segura, trouxe por dentro agora, de novo para ele. Abre na ponta canhota com camisa número 3, é o Ryan. Tá no campo ofensivo a equipe do Náutico, trouxe por dentro de novo com ele o Patrick Alain. Ele domina essa bola, carrega, abre pelo lado esquerdo, chega com o Vinícius com a braçadeira de capitão. Vem trabalhando essa bola por dentro na marcação do Mirandinho e também do Diego Torres. Furou a zaga da equipe do Guarani, mas recuperou a posse de bola, tentou sair jogando. Melhor para a equipe do Bugre. Chega nos pés agora do Emerson com a perna canhota, faz o chutão para frente. Tentativa de ligação pro Bruno Santos, não deu certo. Volta em domínio da equipe do Náutico. Trabalha na ofensiva pelo lado direito e chega próximo da grande área. É um bom momento da equipe do Timbu, jogou pra dentro da grande área, tentativa é para o Alan Patrick, a bola ainda tá viva, ninguém afasta o perigo dali, bola sobra nos pés agora do Diego Torres, sai jogando em favor da equipe do Bugre, trabalha essa bola pela intermediária, a bola volta de novo da equipe do Náutico, cai por dentro com o Vinícius, fez a cavadinha virando esse jogo por dentro, tentou desvio de cabeça, pediram mão na bola, mas o árbitro disse, não houve nada, segue o jogo, a bola volta próximo ao círculo central, ainda no domínio da equipe do Náutico, 34 minutos jogados do primeiro tempo, vem de novo na ofensiva a equipe mandante, abre pelo lado esquerdo nos pés agora do Igor Fernandes, na devolução trouxe por dentro com o Vinícius, ele não teve outra opção senão deixar para o seu companheiro Igor Pereira, que já vira pela ponta direita, vem na marcação agora com o Matheus Silva, joga na profundidade, é um bom momento do Náutico, cruzamento para dentro da grande área, chega no desvio por ali o Isaac jogando essa bola para lateral, é arremesso em favor da equipe do Timbu, mas o Náutico tá trabalhando essa bola, tá querendo deixar o primeiro no primeiro tempo, hein, Pedrolino? O Náutico tá querendo diminuir ainda neste primeiro tempo, só que a zaga do Guarani postada não dá chances para o Náutico tentar o ataque, segue 2-0 nos aflitos, Daniel. Bora dali para não tomar ali, arremesso lateral já cobrado, segue em domínio da equipe do Náutico, trabalha essa bola pelo lado direito, cavadinha para dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça agora do Lucas Justin, vem pela intermediária, vem na velocidade agora a equipe do Guarani, tentativa de contra-ataque com Mirandinha, não conseguiu, roubada de bola, chega na categoria por ali o Igor Fernandes, abriu na ponta canhota, jogou na profundidade com o Vinícius com a perna direita, jogou por dentro, é a chance da equipe do Náutico, bateu de primeiro Alan Patrick, chegou na zaga, estourou, vem com o Diego Torres, na intermediária, essa jogada no meio de três ficou difícil, na marcação chegou na costa dele, o árbitro disse, segue o jogo em favor da equipe do Guarani, trouxe por dentro com o Bruno Santos, a bola foi parada e o árbitro disse, marca a falta que daí não tem como continuar, Pedrolino. O árbitro marcou a falta, é falta pro Guarani, tava o Mirandinha lá no lance, falta pro Guarani, 36 minutos do primeiro tempo, segue 2-0 pro Bugre, e aqui no chat do YouTube, Daniel, quem tá com a gente é o Concerto Brasil Charles, mandou um abraço, ele falou que tá do Cambé, no Paraná. O Felipe Silva falou que o campeonato ainda não acabou. O Felipe Silva que é bugrino. E o Marcelo Borges, maior torcedor da Chapecoense da região. Boa tarde, melhor equipe de transmissão. Um grande abraço, Pedro Lino, Daniel e Vladimir Catarino. Vamos, Chapé. Abraços pra gurizada de Chapecó.
meu furacão do Oeste. Aí então, a galera participando, interagindo, nosso muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Por aqui vem o Guarani, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo agora de novo com ele, o Emerson, tentou fazer ligação para o campo de ataque, chegou no desvio do Náutico, jogando essa bola para a lateral e arremesso em favor da equipe do Bugre. 36 minutos jogados da primeira etapa, o Guarani vai em busca do terceiro gol para jogar mais uma pá de terra, no peito de quem tá morrendo por enquanto. Jogou para dentro da grande área, subiu o desvio, chegou com o Diego Torres chutando de longe, pegou muito fraco na bola, melhor para a equipe do Náutico que recupera no campo defensivo e já sai jogando no contra-ataque. Trabalhou essa bola pelo lado direito, tinha 3 na marcação, ficou difícil, mas o árbitro parou, o jogo tá marcado. Olha a falta. Gol. Jogo parado, falta marcada. O que foi que você ouviu, ô Pedro Lino? Foi falta marcada pro Náutico, o árbitro vai lá e conversa com o Muriel. O camisa número 20 do Náutico está caído, o Patrick Alan, e pelo jeito vem a equipe médica no gramado, viu? Patrick Alan caído, sentindo bastante dores. E Daniel, o Muriel, não tem como não falar que é irmão, né? Ele é a cara do Alisson, goleiro da seleção. Não tem como não dizer, mas né? o Alisson é mais bonito, né? Eu acho. Rapaz, tem um goleiro também que é goleiro do Remo, que é irmão também do Alisson. É uma família toda no futebol, rapaz. De goleiros, né? É Marcelo Rangel, o nome dele. Família de goleiros, então. Bom goleiro, por sinal, viu? Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, muito bom goleiro. Muito bom goleiro. E no momento que tá entrando o carro, mas será que vai precisar? Tá entrando não tá pegando. Não tá pegando, pô. Esse carrinho tá crítico, viu? Não é de hoje? Não, não é de hoje. Essa vela aí tá afogada, esse motor aí precisa trocar o óleo. Até cinto de segurança tem que colocar, rapaz. Que deram uma freada que quase o Rafael cai da maca aí, viu? Só pra informar, Copa Paulista, gol do Comercial pra cima do São José, Copa Paulista, quartas de final. Lembrando que esse resultado, o gol do Comercial, na primeira partida do Comercial venceu o São José no Palma Travassos por 1-0, por enquanto 2-0, e que fazem o São José com uma baita uma baita SAF, com bastante dinheiro, e mais uma vez caindo no Paulista da Série A2, caiu, não conseguiu subir, e agora caindo na Copa Paulista. Boatos que o dono dessa SAF do São José está muito bravo com a situação do time. Ok. Notícia de primeira informação é com o Pedro Lino. Tem mudança na equipe do Náutico. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente quem entra e quem sai. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Substituição. Quem entra e quem sai? No Náutico saiu o camisa número 20, Patrick Alan, e entra o 44, Vitinho. Saiu o 20, Patrick Alan machucado, e entra o 44, Vitinho, no momento que batemos 39 minutos deste primeiro tempo. Que triste, hein, Vladimir? Vitinho que vinha jogando bem aí em favor da equipe do Náutico. Com certeza vai facilitar o trabalho da equipe do Guarani aí pro segundo tempo. Era um articulador do time do Náutico, né? Vem o Náutico. Lá vem o Náutico trabalhando essa bola por dentro, chegou com perigo, nem tanto perigo assim, a bola passou longe da meta do goleiro Dalberson. Pode concluir aí. Era o articulador do time do Náutico, né? Tava tentando organizar as jogadas, mas não é uma jornada feliz do Náutico, não. E graças também ao bom trabalho feito pelo Guarani, né? O Guarani acaba surpreendendo, o Náutico talvez esperava um pouco mais de facilidade, e por enquanto o Guarani conquistando essa grande vitória por 2-0. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Já jogados 40 minutos do primeiro tempo até aqui, segunda rodada da segunda fase da Série C, e no Estádio dos Aflitos está assim, Guarani tem 2, gol do Bruno Santos e também do Alan Santos. Já a equipe do Náutico não ataca com nada, Vladimir. Pela Série A, Fortaleza 2, Vitória 0, Grêmio 0, Mirassol 1. Na Série B, Paysandu e América empatam 0-0. Ó o Guarani. Tá vendo o Guarani atacando essa bola por dentro, vem com ele, o Vitinho, trabalhando essa bola, Mirandinha bateu e a lona! Mas estava na banheira e se ensaboando, Pedro Lino. E essa banheira não é boa, viu, Daniel? O Vladimir Catarino riu porque ele lembra, impedido do Mirandinha. Acompanho. E foi... o Mirandinha fez o terceiro gol, mas não valeu. Segue o jogo, 2-0 pro Guarani no estádio da Ilha dos Aflitos. Olha eu confundindo aí de novo.
Tá certo, esse é o jeito irreverente da equipe dos canais FI, trazendo pra você todas as emoções dessa segunda rodada da segunda fase. E tem clima de festa aqui, né? Guarani tá vencendo de 2-0, manda trazer o show que a gente comemora depois. Vem trabalhando a equipe do Náutico no campo de ataque pelo lado esquerdo com o Igor Fernandes. Ele vem dominando essa bola com a perna direita, na marcação em cima dele, o Lucas Justin. Joga essa bola no campo de defesa com o Ryan, já vira lá pelo lado direito, domina essa posse de bola, vem de novo agora com o Igor Pereira. Vira essa bola no lado direito no campo de ataque. A equipe do Guarani já toda no campo de defesa, já trabalha demais, valoriza a posse de bola. A equipe do Náutico que está tendo agora dificuldade de infiltração no campo ofensivo. Vem trabalhando essa bola pelo lado esquerdo agora com ele, o camisa número 3, o Ryan, domina pelo meio de 2. Aí ficou difícil, teve que tocar para o seu companheiro, o Matheus Silva, trouxe por dentro de novo a equipe do Bugre. Já estava saindo no contra-ataque, mas o jogo está parado. O que foi que houve, o Pedro Lino? Foi falta pro Náutico, o do Náutico reclama bastante, Daniel. Falta pro Náutico, 42 minutos deste primeiro tempo. Segue 2-0 pro Guarani. Náutico tem falta perigosa neste final de primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quem vai pra cobrança, Pedro Lino? Vai o camisa número 44, Vitinho, jogou pra dentro da grande área, nas mãos do goleiro Dalberson para fazer a defesa. 42 minutos jogados, reta final do jogo. Daqui a pouquinho sobe a plaqueta luminosa com os acréscimos do árbitro José Mendonça da Silva Júnior. E tem todo um show do intervalo no comando do Vladimir Catarino, trazendo análise e comentários do primeiro tempo de até aqui. Guarani 2, Náutico 0. Você não perde por esperar o show do intervalo da equipe FI. Por aqui vem o Náutico, trabalha essa bola no campo ofensivo pelo lado direito, chega nos pés agora de novo dele, o Hélio Borges, trabalha essa bola, trouxe por dentro, virando pelo lado canhoto, já chega nos pés do Ryan, abre na ponta direita em profundidade, sente o bom momento, Samuel jogou pra dentro da grande área, a bola ainda tá viva, chegou na defesa por ali o Rafael, segura essa bola, toca para o Lucas Justin, sai jogando com a perna direita num chutão buscando o campo de ataque, a ligação era para o Bruno Santos, dessa vez não estava impedido não, tem 2 na marcação, é um bom momento da equipe do Bugre, valoriza a posse de bola, ninguém acompanhou ele, rapaz, agora quem chegou por ali foi o Mirandinha, mas chegou muito tarde, e aí a marcação estava implacável em cima dele. Falta o arremesso lateral, Pedro Lino. Arremesso lateral, quem estava na bola ali era o Bruno Santos. Bruno Santos deixou a bola sair, é lateral para a equipe do Náutico. 44 minutos deste primeiro tempo. Segue 2-0 pro Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Amarelo. Amarelou pra quem, Pedro Lino? Amarelo pro camisa número 3 do Guarani, o Rafael. De novo. Primeiro amarelo na partida, foi falta em cima do Igor. Do camisa número 23 do Náutico, Igor Pereira. Não, o Igor Fernandes. O Igor Pereira é o camisa número 5. Amarelado, camisa número 3 do Guarani. Aí então, o primeiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Guarani. Camisa número 3, Rafael, é o premiado nesse primeiro tempo. Olha o gol. Aonde saiu o gol, Vladimir? Copa Paulista é gol do Grêmio Prudente. Quartas de final é o segundo. Agora 2 para o Grêmio Prudente, 0 para a Francana, Daniel. Bora dali, para não tomar ali, são as informações do placar ao vivo. Futebol Interior e mais acrescentou. 5. Mais 5, vamos até 50 minutos neste primeiro tempo. Vamos até os 50 minutos, disse o árbitro José Mendonça da Silva Júnior. Mais 5 minutos de acréscimo nessa primeira etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Falta 5 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Estádio dos Aflitos. Vem pelo ataque agora a equipe do Náutico. Chegou por baixo ali o Lucas Justin, não quis saber de brincadeira. Jogou para lateral e arremesso em favor da equipe do Náutico. E aí, no detalhe aí, na imagem que estão retransmitindo, Patrick Alan sentindo muita dor no joelho esquerdo, hein, Vladimir? Vladimir? Né? É joelho. E aí preocupa, né? Porque o joelho é uma parte muito sensível. Normalmente, contusão no joelho demora um pouco mais para se recuperar. Tomara que não seja grave, não. É escanteio para o time do Náutico. É, rapaz, eu lembro quando eu jogava futebol, viu? Se não fosse o meu joelho, viu? Se não fosse os dois...
estava na Europa. Cobrança de escanteio em favor da equipe do Náutico. Jogou para dentro da grande área, subiu o desvio da zaga. Vem no contra-ataque a equipe do Bugre. Trabalha essa bola em velocidade pelo lado direito agora com o Mirandinha. No meio de 3 ficou difícil, foi pro mano a mano, chutou para dentro, rapaz. Sem muito pé e nem beira, rapaz. E aí ficou difícil. Sai recuperando em posse de bola agora a equipe do Náutico em velocidade pelo lado esquerdo. Rapaz, esse cara é um touro, viu? Esse cara é um touro. Como é o nome dele, hein? É o Samuel, é? 34, Samuel parece um touro, hein, Pedrolino? Samuel parece um touro. Cada uma. O árbitro parou o jogo, Daniel. Vamos ver o que tá acontecendo. Porque ele atropelou o Lucas Jansen. Atropelou o Lucas Jansen. O Lucas Jansen tá caído. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Presta atenção no lance aí, ó. Olha aí, ó. Ô, Vlad, eu não vou lembrar o nome do jogador agora, mas esse Samuel do Náutico, ele lembra um jogador que inclusive jogou no Náutico, não lembro se era Jeff, que tinha o cabelo igual, não lembro. Mas ele lembra o Dogba, lembra do Dogba? Dogba, exato. Dogba, né? Lembra o Dogba, rapaz. Costa do Marfim. Isso, rapaz, o cara, meu Deus, rapaz, o cara é gigante. Ih, rapaz, o Lucas Jansen tá até vomitando, hein, Pedrolino? O Lucas Jansen tá passando mal ali. Pegou uma chifrada do touro, rapaz, não deu pra ele não. E olha que ele tá de verde, tu já pensou se ele tivesse de vermelho, hein, Pedrolino? Nossa senhora. Jogo parado no Estádio dos Aflitos, viu? Muita dor no estômago sente o Lucas Jansen. Vocês não tem noção, rapaz, foi um encontro com a fera. 47 minutos jogados, vem a equipe do Náutico de novo com a posse de bola. Tenta domínio ali no campo ofensivo, recupera a equipe do Guarani, sai jogando pela ponta direita, joga em profundidade, a tentativa era para o Bruno Santos, não conseguiu domínio, a bola saiu para a lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. 47 minutos, chegando já nos 48, faltam 2 minutos para terminar, é menos tempo do que um miojo. Vem trabalhando a equipe do Náutico, sai jogando pela ponta direita, ainda no campo de defesa, a equipe do Bugre tenta recuperar essa bola de qualquer maneira, mas o jogo tá voltando um pouco mais lá atrás. O árbitro tá marcando falta de novo agora em favor da equipe do Náutico. Pelas minhas contas já foram 14 faltas nesse primeiro tempo, 10 da equipe do Guarani, 4 da equipe do Timbu. Por aqui vem a equipe do Náutico de novo, valorizando a posse de bola, virando pela ponta direita agora com o Marco Antônio. Passa no campo de ataque, virando, deixando para o seu companheiro de equipe, o Igor Fernandes. Trabalha essa bola, cadencia, valoriza a posse de bola. Tá tendo dificuldade a equipe do Náutico de infiltração. Abre pelo lado esquerdo agora com o Rayan, ainda no campo ofensivo, a equipe do Náutico. Joga um pouco mais à esquerda, agora com o Igor Fernandes. Trabalha essa bola na ofensiva, chegou por baixo o Lucas Jansen. Jogando para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Náutico. Bola já em jogo, já reposição feita. Trabalha agora com o Rayan, virando essa bola pela intermediária no círculo central. Quem aparece é o Marco Antônio. Vira essa bola ainda no campo de ofensivo. A equipe do Náutico trouxe por dentro, na marcação em cima dele por ali. Tem o Isaac, tem também o Emerson. Valoriza, cadencia, segura, tem dificuldade a equipe do Náutico. Abrindo pela ponta direita agora com o Marco Antônio. Trouxe por dentro na profundidade. Devolução por dentro, é a chance do Náutico. A bola ainda tá viva. Dentro da grande área, chega o David Braz e afasta o perigo dali. Bola vem na intermediária ainda no favor da equipe do Náutico. Trabalha por ali agora com o Igor Fernandes, trouxe pelo lado direito, cruzamento para dentro da grande área, desvio de cabeça de peixinho, chega por ali o Rafael afastando o perigo, a bola vem sobrando pelo lado esquerdo, vai na velocidade, não quis saber de brincadeira, chega o Vinícius, recupera essa posse de bola, sai jogando pelo lado direito no mano a mano, vem com ele o Mirandinha, arranca essa bola de todas as forças com a perna canhota e afasta o perigo dali, jogando essa bola para a lateral lá no campo de ataque. 49 minutos, vai acabar o primeiro tempo, fim de papo no Estádio dos Aflitos. Guarani 2, Náutico 0. E o show de reportagem é todo seu, Pedrolino. Fim do primeiro tempo nos Aflitos, o Matheus Costa sai para conversar com a arbitragem. Guarani muito bem neste primeiro tempo, 2-0. E a torcida do Náutico aplaude. Agora a gente não sabe se é ironicamente ou se eles estão tentando empurrar a equipe para um possível empate no segundo tempo, Daniel. O Guarani fez o Alan Santos. Fez o gol e o Bruno Santos também. Guarani 2, Náutico 0. Os jogadores do Guarani comemoram bastante. Vamos ver se terá alguma entrevista. O Alan Santos parece que vai falar. Tá se encaminhando ali para saber se vai falar com a imprensa, viu? Pedrolino. Tá, os jogadores do Náutico fizeram uma roda ali agora nesse intervalo. Puxado pelo goleiro Muriel. Vamos ver o que o Náutico vai aprontar nesse segundo tempo. Ou se o Guarani manterá o resultado, que é um ótimo resultado para quem vem de derrota na primeira rodada da segunda fase da Série C, Daniel. Com certeza.
Com certeza, vibra o torcedor bugrino, comemorando em toda parte do Brasil e do mundo. Quem pôde estar lá no estádio, está acompanhando diante dos seus olhos. Quem não pôde, vai acompanhando aqui nos canais FI e também na Valinhos FM 87,9 FM. Jogadores do Náutico já indo para os vestiários, teve aquela reunião ali dentro de campo, torcida aplaudindo a equipe na saída para os vestiários, apoiando, porque acredita muito, talvez, numa recuperação para o segundo tempo. E lembrando também que esse é apenas o segundo jogo da rodada, essa primeira rodada que foi muito equilibrada, onde o Guarani perdeu, o Brusque também perdeu, e agora o Náutico está perdendo. Então, digamos assim, é uma vitória e uma derrota. Querendo ou não, a briga ainda está acirrada nessa segunda fase, hein, Vladimir? E o torcedor do Náutico reconhece, né, Daniel, a campanha do time até aqui, né? Hoje a expectativa era pela vitória, por um rendimento melhor. Não está acontecendo graças também ao bom trabalho feito pelo Guarani. Mas não dá para não reconhecer a boa campanha feita até aqui e a vitória na primeira fase. O resultado ainda está indefinido, né? O Náutico tem condições de buscar o empate e o Guarani também de manter ou até ampliar. Vai ser um jogo legal, a expectativa também para o segundo tempo da partida, Daniel. Tem um provérbio que diz que todo santo ajuda, mas dessa vez Alan Santos e Bruno Santos ajudaram o Guarani, hein, Vladimir? Os dois gols em 2 minutos, hein? Incrivelmente. Em 2 minutos, o primeiro gol marcado pelo Alan Santos e o segundo do Bruno Santos. A gente vai para o intervalo, Daniel. A gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações, todos os detalhes desse primeiro tempo de, por enquanto, 2-0 Guarani. Tá certo. Meu caro Pedro Lino, se o técnico Matheus Costa e o Hélio dos Anjos quiser mudar, lembrando que o Hélio dos Anjos já fez uma mudança nesse primeiro tempo. Entrou o Vitinho com a 44, saiu o Patrick Alan com a 20, lesionado ali no joelho esquerdo. Se quiser mudar, quem tem à disposição aí os comandantes dos times do jogo de hoje, o Pedro Lino? No banco de reservas do Guarani tem Andrei, Márcio Silva, Alisson, Cadi, Renan Castro, JP Galvão, Caio Melo, Gemerson, Cauã Jesus, Gabriel Silva e Júnior Brandão. No banco de reservas do Timbu, Wellerson, Marcos Ítalo, Felipe Santana, Índio, Raimar, Auremir, Samuel, Wenderson, o Vitinho já entrou no lugar do Patrick Alan, Kelvin, Igor Bolt e Bruno Mezenga. Daqui a pouquinho a gente volta com o show do intervalo dos canais FI. Voltamos já, não sai daí. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Repórter Vladimir Catarino. Estamos de volta, 17h58, faltando 2 minutinhos só para as 18 horas. Intervalo de jogo no Estádio dos Aflitos. O Guarani vai conseguindo uma grande vitória. 0 para o Náutico, 2 para o Guarani. Gols marcados pelo Bruno Santos e pelo Alan Santos. Marcados aos 21 e aos 23 do primeiro tempo. Vitória importante do Guarani. É tão importante essa vitória que vai dando ao Guarani a liderança do seu grupo, Grupo C, na Série C, segunda fase. O Guarani, que na primeira rodada perdeu o derby para a Ponte Preta pelo placar de 1-0, mas com esta vitória parcial de 2-0 vai assumindo a liderança. 0 para o Náutico, 2 para o Guarani, intervalo de jogo lá no Estádio dos Aflitos, no Recife. O outro jogo do grupo acontece amanhã, 7 da noite, partida, claro, com transmissão aqui dos canais FI, tem Ponte Preta e Brusque. Amanhã, 7 da noite, a bola rola no estádio Moisés Zucarelli. A nossa jornada começa às 18 horas. Então, com esta vitória parcial do Guarani, 2-0 para cima do Náutico, e com o jogo ainda a acontecer amanhã da Ponte contra o Brusque, nesse momento, o Guarani está indo a 3 pontos, saldo de gols 1 gol de saldo e 2 gols marcados, por isso está em primeiro. A Ponte está ficando em segundo, com 3 pontos, com 1 gol de saldo e 1 gol marcado. O Náutico também ficando em terceiro, mas com saldo negativo de 1, porque ganhou a primeira de 1-0 e está perdendo agora 2-0. E o Brusque em quarto, sem nenhum ponto ganho, mas ainda tem o segundo tempo, para rolar deste Náutico e Guarani. É a partida de amanhã entre Ponte Preta e Brusque. Também por esta segunda fase, quadrangular final, no Grupo B, daqui a pouco, 7h30 da noite, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, tem o Caxias jogando contra o São Bernardo. Na outra partida, amanhã, 4h30 da tarde, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, tem Londrina e Floresta. Os 2 jogos deste grupo, na primeira rodada, terminaram empatados. Então, Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta somam 1 ponto ganho até aqui, passada apenas, nesse caso desse grupo, apenas uma rodada do início desta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Os 8 times que estão na segunda fase almejam o quê? A Série B. E a Série B está com rodada, a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com jogos importantes acontecendo nesse final de semana. E claro que a gente está acompanhando, trazendo todas as informações, os detalhes, por enquanto, do jogo que rola lá em Belém. O Paysandu jogando contra o América. 2 equipes que estão em situação complicada, quase que desesperadora dentro da tabela de classificação. Paysandu e América empatam pelo placar de 0-0. Esta que é a 26ª rodada. Ontem nós tivemos um jogo movimentado. Coritiba e Goiás empataram 0-0.
jogando no estádio Couto Pereira em Curitiba. Teve briga, teve confusão lá no final do jogo, mas ninguém conseguiu marcar 0-0 Curitiba e Goiás. Confirmando, portanto, finalzinho, Paysandu e América 0-0. O jogo está sendo no estádio Mangueirão. Teremos daqui a pouco, 18h30, jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia, Vila Nova encarando o time do Remo. Amanhã à tarde, 4 da tarde, tem Operário do Paraná e Cuiabá, jogo no Germano Kruger em Ponta Grossa. Também amanhã, 18h30, tem Atlético Mineiro e Botafogo. A partida está marcada para a Arena Sicredi em São João del Rei. A rodada da Série B continua na segunda-feira, com Ferroviário e Novo Horizontino, confronto paulista na Arena Fonte Luminosa. Também segunda-feira tem CRB e Amazonas, jogo marcado para o Rei Pelé em Maceió. Terça-feira tem Atlético Goianiense e Avaí, vão jogar no estádio Antônio Ascioli. Chapecoense e Atlético Paranaense jogando em Chapecó. Ontem, repetindo, confirmando, além de Coritiba 0, Goiás 0, tivemos outro empate em 0-0, confronto entre Volta Redonda e Criciúma. Partida que aconteceu lá na cidade de Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. 2 jogos que abriram a rodada com 0-0 e um jogo agora também, nesse sábado, 0-0. Por enquanto, tá uma rodada bem leve de gols, né? Carente de gols, nem um gol nos 3 jogos até aqui desta abertura da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Também tá rolando a Série D, jogos válidos pela fase semifinal, né? São partidas que valem, claro, pela classificação, pela briga, pela decisão da Série D do Campeonato Brasileiro, mas que não valem mais nada para o acesso. Os 4 times que estão nesta fase semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro já estão com acesso garantido à próxima fase, acesso garantido à Série C, né? Vão disputar a Série C no ano que vem, então vale realmente apenas pela classificação, pela briga por estar na final, pela briga pelo título da Série D, mas a missão está cumprida dentro desta Série D. A Inter de Limeira, por exemplo, foi até a Santa Catarina e acabou sendo derrotada pela equipe do Barra. 2 para o Barra, 0 para a equipe da Internacional. Jogo de volta acontece na cidade de Limeira. Então, partida válida pela Série D, 2-0, terminou Barra e Internacional, o primeiro jogo desta fase de semifinal. Pela Copa Paulista, terminou em Presidente Prudente, jogos de volta. O Grêmio Prudente ganhou da Francana por 3-0, terminou também São José 0, Comercial 1. Grêmio Prudente e Comercial estão na semifinal da Copa Paulista. Daqui a pouco tem 15 de Piracicaba e Oeste. Começou já, bola rolando 3 minutos para 15 e Oeste 0-0 lá no estádio Barão da Serra Negra. Pedro Lino, registra quem está participando conosco aí no nosso chat, quem está registrando a audiência, acompanhando a transmissão aqui dos canais FI, desta vitória importantíssima do Guarani, por enquanto 2-0 para o Bugre. Pedro Lino. Quem está com a gente aqui é o Charles de Cambé, no Paraná, o Felipe Silva também, Marcelo Borges e o Domingos Bergantin Júnior. Estão participando conosco, mandando mensagem. Tem expectativa de mudança, por enquanto alguma movimentação nesse retorno, né? O Guarani, que ainda não mexeu, apenas uma mudança foi feita no primeiro tempo. O Patrick Alano, o time do Náutico, saiu para a entrada do Vitinho. Por enquanto, nenhuma movimentação de mexida, nem de Náutico, nem de Guarani, né, Pedrino? Tudo tranquilo por enquanto lá no Estádio dos Aflitos. Isso mesmo, por enquanto tudo tranquilo, as duas equipes ainda não voltaram programado. Daqui a pouco a bola rola para o segundo tempo de Guarani 2. Vamos ouvir o Alan Santos? Quando vai caçar, de 10 tentativas ela erra, ela fracassa 8 vezes. Se ela parar de caçar, ela morre de fome. A gente fracassou no derby, não foi o que a gente queria, a gente vinha de sequências, né, de pressão e vencendo e classificamos. Naturalmente a gente deu aquela, baixada na guarda e achou que ia acontecer o derby como a gente achava que ia acontecer. Fomos mal no derby, só que a gente tem 5 jogos agora para caçar. A gente vai continuar caçando para que a gente possa sobreviver cada vez mais na competição e poder cumprir o nosso objetivo, que é botar o Guarani. Tá aí o Alan Santos, zagueiro, capitão e autor de um dos gols do Guarani. Pelo jeito o Náutico vai mudar, hein, Vladimir? Daqui a pouco você confirma pra gente, né? O Náutico tá voltando, o Guarani ainda não. E o Alan Santos usou aí a analogia da caça, né? Dizendo aí, fazendo essa analogia da caça, reconhecendo que o Guarani não foi bem no derby, mas tem 5 partidas, incluindo esta
para buscar a recuperação na sequência da Série C. Rapidinho aqui, resultados da Série A, jogos encerrados. O Grêmio perdeu para o Mirassol, 1-0, lá na Arena do Grêmio, 23ª rodada. Tivemos também o Fortaleza, ganhando do Vitória, 2-0, jogando no estádio Castelão. Daqui a pouquinho, 18h30, tem Palmeiras e Internacional. Ainda hoje, o jogo do Palmeiras no Allianz Parque contra o Internacional. Ainda hoje tem Fluminense e Corinthians, 9 da noite, no estádio do Maracanã. Amanhã, 11 horas da manhã, tem Red Bull Bragantino e Sport Recife, 4 da tarde. Vão jogar Atlético Mineiro e Santos, também 4 da tarde amanhã. Tem Juventude e Flamengo. Amanhã, 5h30 da tarde, vão jogar São Paulo e Botafogo no estádio do Morumbi. Também amanhã, 8h30 da noite, tem Vasco e Ceará. E fechando a rodada na segunda-feira, às 8 da noite, tem Bahia e Cruzeiro fechando esta rodada. Por enquanto, Flamengo, o líder, 47, Cruzeiro 44, Palmeiras 43, o Mirassol, com a vitória, entrou no G4, hein? Mirassol está na 4ª colocação, 38 pontos com a vitória para cima do Grêmio. Bahia em 5º com 36, Botafogo em 6º, 35, 7º São Paulo 32, 8º Bragantino 30, 9º Fluminense com 27, são os melhores desta Série A. Na zona do rebaixamento, por enquanto, estão Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Tem mudança pra caramba aí, hein, Pedro? Ah, não, que o time tá ali também pronto pra entrar, né? É, o time tá ali. Deu a impressão que ia mexer de uma vez ali o Hélio dos Anjos, mas não, é que o time tá ali junto, pronto pra entrar. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma a alteração, porque eu devolvo a bola pro narrador. Emoção aqui da Rádio Futebol Interior para as emoções da segunda etapa de, por enquanto, 0 para o Náutico, 2 para o Guarani. É com ele, Felipe. Daniel Farias. Com você todos os dias, aqui de novo no comando do microfone FI para as emoções do segundo tempo de Guarani 2, Náutico 0. Vai entrando aí novidades no Náutico, quem entra e quem sai, Pedro Lino. Segue você aí, Daniel, que eu vou pegar do Guarani e já passo todas. Saiu o David Braz, viu, o Pedro? E entrou o 22 no lugar do David Braz, está entrando agora na equipe do Guarani. Ah, sim, mudou, desculpa. Então... 2 por 22. Confirmando aqui, Daniel, sai o camisa número 3 do Náutico. Primeiro do Náutico sai o 3, Rayan, e o 5, Igor Pereira. Entre o camisa número 26 do Náutico, Raimar, e o camisa 22, Wenderson. Então no Náutico sai o Rayan e o Igor Pereira. Entre o Wenderson e o Raimar. E no Guarani sai o camisa número 2, Lucas Justin. E entre o camisa número 22, JP Galvão. O Lucas Justin, que no final do primeiro tempo ele teve um lance com o Igor Fernandes, sentiu. E agora o Matheus Costa, no intervalo, substituiu o Lucas Justin. Bola já no centro do gramado, a saída vai pertencer ao Guarani. Autoriza José Mendonça da Silva, vamos para os últimos 45 minutos. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo, Felipe Marques, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Saída de bola da equipe do Bugre. Vem com Diego Torres, chegou no chutão com a perna canhota, perdia o domínio da bola, jogou para a lateral e arremesso em favor da equipe do Timbu. Foram feitas então as modificações do Náutico no repeteco. Daqui a pouco o Pedro Lino confirma para mim. Entra Wenderson Raimar no lugar do Rayan e também do Igor Pereira na equipe do Náutico, não é isso, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Já na equipe do Guarani, entrou o JP Galvão e saiu o Lucas Justin, por aquele encontro que teve lá com o jogador Samuel Otussania, né? Eu acho que é assim que pronuncia. Otussania, né? Otussania. Aí então as modificações da equipe do Guarani e também da equipe do Náutico. Por aqui é mais uma cobrança de escanteio em favor de quem, Pedro Lino? Escanteio pro Náutico, camisa número 11, Hélio Borges. É o 6º escanteio na partida. 1 minuto do segundo tempo, segue 2-0 pro Guarani. O 5º da equipe do Náutico foi ele, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça. A bola ainda tá viva, vem subindo na intermediária. Recupera a equipe do Náutico, vem jogando com o Arnaldo no campo defensivo, no círculo central. No mano a mano, em cima dele tem o Mirandinha. Tentou fazer a roubada de bola, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro parou. Vai ter que sair amarelinha aí, hein, seu juiz? Saiu amarelo pro camisa número 2, Arnaldo do Náutico. Está amarelado, é o 2º amarelo na partida. Aí então o 2º cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Náutico para o Arnaldo no primeiro minuto do segundo tempo. É promessa de um jogo mais truncado nesse segundo tempo, Vladimir?
Ah, sim, né? Porque o Náutico agora vai pra cima, com as alterações feitas pelo Hélio e com a necessidade de buscar aí pelo menos um empate, né? Marcar 2 gols pelo menos para empatar. Teremos um Náutico mais aguerrido, mais pra cima. E se o Guarani souber administrar bem, consegue garantir essa vitória. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Conosco, Rádio Valinhos FM 87,9, retransmitindo os sinais FI. É muito bom ter vocês aqui. Chamou, falou, Pedro Lino. O Luciano Vaz, mandar um grande abraço para ele, o assessor de imprensa do Guarani. Acabou de mandar aqui no grupo, o atleta Ryuta Takahashi também foi vetado da partida por apresentar quadro gripal. Aí, grande Luciano Vaz, ele é da SCOM do Guarani, né? É isso? Da assessoria? Isso, ele é assessor de imprensa do Guarani. Aí, então, ligadinho também aqui nos Sinais FI. Por aqui vem trabalhando Recife, a equipe do Guarani, trabalhando essa bola na ofensiva pelo campo de ataque no lado direito. A equipe do Náutico tenta recuperar essa bola, melhor para a equipe do Bugre com o Diego Torres. Vem ligação do contra-ataque, busca Bruno Santos lá na frente, ficou difícil. Ficou melhor para o zagueiro, camisa 23, o Igor Fernandes recua essa bola para o goleiro Muriel. Sai jogando agora a equipe do Guarani, recupera essa bola no meio de campo ali no círculo central com o camisa número 7, o Kelvin. Domina essa bola pelo lado direito, marcação implacável em cima dele, o Samuel, cuidado com ele, viu? Já mandou um pro DM. Vem trabalhando de novo a equipe do Guarani no campo de defesa, recua essa bola, sai jogando com ele, o Alan Santos, recua mais lá atrás pro goleiro Dalberson, sai jogando com a perna direita, tá na intermediária a equipe do Bugre, sai jogando pelo lado direito agora com o Alan Santos, vira essa bola, cadencia pelo lado esquerdo, chega nos pés agora do Emerson na linha que divide o gramado, toca de bola com o Isaac, devolução de novo pra ele, Emerson tentou sair jogando essa bola pro campo de ataque, foi interceptado ali pelo Matheus Silva, essa bola volta de novo no campo defensivo da equipe do Bugre, Diego Torres vem ajudando aqui na marcação, trabalha essa bola, tenta sair jogando de novo com ele, o grande Alan Santos, hoje com a abraçadeira de capitão, virou essa bola no campo de ataque, é um bom momento da equipe do Guarani, vai avançando pelo lado direito, é com ele, JP Galvão, trouxe por dentro na intermediária, a zaga teve o desvio, quase sobra pro JP, mas chega nas mãos do goleiro Muriel, que faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali para não tomar ali 4 minutos jogados do segundo tempo até aqui. Segue Guarani 2, Náutico 0. Vem trabalhando a equipe do Timbu no campo de ataque agora com ele, o Arnaldo. Ele que já recebeu o cartão amarelo nesse segundo tempo. Tentou jogar essa bola pela intermediária. O Guarani faz essa roubada de bola na categoria. Tenta sair jogando para o campo de ataque. A bola foi forte demais. Chega nos pés agora do goleiro Muriel, que sai jogando com a perna direita. Já encontra seu companheiro, o Igor Fernandes, pelo lado esquerdo no campo defensivo. Avança essa bola no campo de ataque. Chega nos pés agora do Vinícius pelo campo ofensivo do lado esquerdo. Domina essa bola, traz um pouco mais por dentro. A opção agora quem apareceu é o Wenderson. Sangue novo nesse segundo tempo da equipe do Náutico. Faz sua primeira movimentação defendendo as cores alvirrubro. Trouxe para dentro pelo lado esquerdo da evolução. Jogou para dentro da grande área. Chegou o desvio de novo da zaga da equipe do Bugre. Sai jogando com o Diego Torres. Toca para o JP Galvão que já busca essa bola no campo ofensivo. Bruno Santos e Mirandinha. Mirandinha e Bruno Santos não conseguiu domínio. Ela volta de novo no campo defensivo. Tem dificuldade a equipe do Guarani. Sai com o Diego Torres. Trouxe na intermediária agora como opção o camisa número 8, o Isaac. Trouxe pelo lado esquerdo. Devolução para dentro da grande área. Tentativa para o Bruno Santos. Sai o goleiro Muriel e faz a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Meu caro Vladimir Catarino, para esse segundo tempo a gente já percebe que a movimentação do Náutico é bem diferente do que foi a primeira etapa. É bem diferente, né? O time vai vir para cima com toda certeza, mas há espaços também, né? Abre espaço ali no meio campo, também no campo, seu campo de defesa. O Guarani, para mim, tá afobado na tentativa de puxar esse contra-ataque, né? Não precisa mais ter tanta pressa. Pode administrar, valorizar a posse de bola. O Náutico não tem alternativa, não. Tem que ir para cima. E vem trabalhando a equipe do Tibum pelo lado esquerdo. Chega nos pés agora do Vinícius com a perna canhota. Tentou fazer ligação para o campo de ataque. Chegou o desvio. É mais um escanteio. Outro favorável para a equipe do Timbum, Pedro Lino. Mais um escanteio na partida. É o 7º no jogo e tem Náutico no ataque. Já cobrou, jogou para dentro. Sobrou de bola na intermediária. Arrisca de longe. Nas mãos do goleiro Dalberson, que estava bem posicionado, hein, Pedro Lino? Dalberson fez belíssima defesa. Chute forte
do jogador do Náutico. A bola tá com o goleiro do Náutico agora, Daniel. 7 minutos desse segundo tempo. 2-0 pro Guarani. Guarani com a zaga bem postada nesses 7 minutos da segunda etapa. 7 escanteios no jogo até aqui. 1 para a equipe do Guarani, 6 para a equipe do Bugre. Sai jogando a equipe de Campinas, Diego Torres. Trabalha essa bola no campo de defesa. Toca pro seu companheiro de equipe, o camisa 7, o Kelvin. Vira essa bola pro JP Galvão. Foi pro chão, pediu a falta. O árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo. Trabalha essa bola no campo ofensivo. A bola volta de novo em domínio da equipe do Náutico. Tá no campo defensivo de novo a equipe do Timbum. Valoriza essa posse de bola agora com o Igor Fernandes. Daniel. Vem trabalhando essa bola pelo lado esquerdo em movimentação. A equipe do Náutico trabalhando essa bola no campo de defesa. Vem valorizando a posse de bola. Vai em busca do primeiro gol a equipe do Náutico. Tá no campo de defesa porque a equipe do Guarani tá bem postada no jogo. Chamou, falou, Pedro Lino. Fala você aí. Lá vem o Náutico trabalhando pelo lado direito. Jogou por dentro. A bola ainda tá viva. É lance perigoso. Quem sabe agora o Náutico pode conseguir. Teve jogada dentro da grande área. O árbitro tá marcando o pênalti. Penalidade máxima para a equipe do Náutico, Pedro Lino. Pênalti pro Náutico, pênalti em cima dele. Igor Fernandes, o camisa número 3 do Náutico. 8 minutos do segundo tempo, o Timbu tem belíssima chance para diminuir o placar. Rapaz, é brincadeira, viu? Esse cara manda um pro DM e aí pega um totozinho no pé e é pênalti pro Náutico aí em cima do Samuel Otsunai. Foi o Samuel? É, o Samuel. 34. Nossa, o cabeludo é o Samuel. Mas que pênalti bobo, né? Que pênalti bobo, né? Quem cometeu? Não vi exatamente quem cometeu. Foi o Rafael, camisa número 3, Desnecessário, porque o Samuel tava saindo, ó. Olha lá, ó. Samuel tá saindo da área. E não foi David Braz, o experiente. Nossa, David Braz, né? Que faz, hein? É um pênalti desnecessário, claro, mas desnecessário. E se o Náutico converter, volta definitivamente pro jogo, Daniel. Rapaz, é lance perigoso. Quem sabe na cobrança de pênalti o Náutico vai diminuir nos aflitos. Quem vai pra cobrança a gente consegue identificar já aí, ô Pedro Lino? Quem tava com a bola é o 11, o Hélio Borges. Será que é o Hélio Borges? É ele mesmo. Hélio Borges para cobrança. É ele contra o goleiro Dalberson. Dalberson contra Hélio Borges. Cobrança de pênalti em favor para a equipe do Náutico. Torcida apreensiva nas arquibancadas dos aflitos. O árbitro vai autorizar. Eu sou mais o Dalberson para essa defesa. Eu sou mais o paredão alviverde. Vai para a cobrança ele, Hélio Borges. O árbitro custa mais demora para autorizar aí, hein, Pedro Lino? Será que ele tá analisando o VAR? Será que tá esperando alguma coisa? O Hélio Borges já está preparado. Os jogadores do Guarani reclamam bastante, ô Daniel. 10 minutos do segundo tempo, 2-0 pro Guarani. O Náutico tem uma bela chance. Olha, tá me parecendo o Vinícius, viu? Com a abraçadeira de capitão ali do lado esquerdo. Eu acho que é o Vinícius que está indo pra cobrança. Camisa 7, viu? É ele mesmo. É ele que vai. O Hélio Borges passou a bola pro Vinícius, então a torcedora reza ali para possível gol do Náutico. O jogo tá parado, eu acho que o VAR tá no ouvido ali, viu, Vladimir? Tem verificação do VAR. Pra mim não houve dúvida, né? Eu tive a impressão de pênalti claro, mas o VAR tá revisando, agora confirmou. Tá confirmado o pênalti. Você já rezou pra bola entrar, Pedro? Rapaz, olha... fora, lá ele. Rapaz, olha, é o segundo juiz careca que eu vejo essa semana, viu? Segundo juiz careca que eu vejo essa semana. Tá marcado o pênalti. Quem vai pra cobrança é o camisa número 7, o Vinícius. Braçadeira de capitão. Pênalti confirmado. Saiu na corridinha, bateu. Dalberson! Eu dizia, eu sou mais o Dalberson, eu sou mais o arqueiro, uma defesaça do gol aí, Pedro Lino. Belíssima defesa do Guarani, o jogador do Náutico, Vinícius, telegrafou, o Dalberson acertou o canto, o Náutico tá no ataque, mas que defesa, segue 2-0 pro Guarani, Daniel. Aqui não passa nada, secador, aqui não passa nada, disse o Dalberson. Defesaça do arqueiro da equipe do Bugre, impedindo o primeiro gol da equipe do Náutico. Hoje a festa é toda bugrina e essa vitória ninguém tasca. Vem trabalhando a equipe de novo do Bugre com o Diego Torres. Jogada sensacional pro Bruno Santos. Abre na direita com Mirandinha em velocidade. De novo o Bruno Santos, devolução, invadiu a grande área. Sai goleiro Muriel para fazer a defesa. O Bugre saiu no arranque sensacional. Jogada de bola estilo Europa, hein, Pedro Lino?
Saída de jogo Chile Europa, Daniel, e tem Náutico no ataque. O árbitro parou para desespero do técnico Hélio dos Anjos. E saiu o cartão amarelo aí, viu? Não, mas pera aí, ele já tava amarelado, eles passam. Tá tudo certo. Agora que a TV confirmou, mas já tava marcado, já tinha dado o cartão aí pro Arnaldo. O Dalberson ainda botou a numeração errada, né? O Arnaldo é o 2, né? Exato. 4, nem tem 4 no time do Náutico. Cobrou mal o Vinícius, né? Claro que o Dalberson foi muito bem na bola, mas como disse o Pedro Lino, ele disse, olha, só faltou dizer claramente, vou jogar naquele canto, né? E o Dalberson, que não tem nada a ver com isso, foi lá e buscou uma tarde onde tá dando tudo certo pro time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 12 minutos do segundo tempo até aqui. Segunda rodada da segunda fase da Série C. E nos aflitos está assim. O Guarani tem 2, gol do Alan Santos e Bruno Santos. E o Náutico não ataca com nada o Vladimir. Pela Copa Paulista, 15 e Oeste estão empatando 0-0. Série A, daqui a pouco tem Palmeiras e Internacional. Série B, daqui a pouco tem Vila Nova e Remo. E pelo Campeonato Português, o Famalicão vai perdendo para o Sport em 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo aonde, Felipe Marques? Na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Saiu o cartão amarelo aí pra quem, Pedro Lino? Saiu o cartão amarelo pro camisa número 11, Mirandinha. Ele que inclusive será substituído. E no Guarani tem substituição, Daniel. Saiu o camisa número 11, Mirandinha, amarelado. E entra o camisa número 21, Cauã Jesus. Aí então, Cauã Jesus é sangue novo na equipe do Bugre. Sai amarelado o Mirandinha aos 13 minutos do segundo tempo. E entra Cauã Jesus no lugar dele, jaqueta 21, o que muda na equipe do Bugre com essa modificação, Vladimir? Apenas o gás novo, né? São jogadores de frente, o Mirandinha tá fazendo um bom jogo, né? Tava puxando bem ali o contra-ataque, cansou, Cauã Jesus deve fazer a mesma função que ele. Bora dar ali pra não tomar ali, por aqui vem Náutico, trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, chega ali nos pés do Matheus Silva, trouxe essa bola por dentro, aparece como opção agora o Wenderson, na intermediária, a bola ainda tá viva, cai por dentro agora na devolução com o Hélio Borges, abre na profundidade pelo lado direito, chega nos pés do Arnaldo, jogou por dentro de novo, marcação implacável, tem 2, voltou de novo pra ele, Arnaldo trouxe por dentro com a perna canhota, 3 na marcação, invadiu, deixou pro seu companheiro, roubada de bola da equipe do Bugre, sai jogando agora com ele, o camisa número 8, Isaac, Diego Torres, domina essa bola agora pela perna direita, trouxe pro Bruno Santos, vira pro JP Galvão, quem vem em velocidade, faz a ligação, um bolão no campo de ataque, chegou de novo com Cauã Jesus, saiu o goleirão Muriel, afasta o perigo dali, que é isso, Pedro Lino? Cauã Jesus ia ficando de cara pro gol, meu amigo. Cauã Jesus ia marcar o terceiro gol do Guarani, o zagueiro do Náutico bem postado, tirou e tem Náutico no ataque. 15 minutos do segundo tempo, segue 2-0 e Daniel, a assessoria de imprensa do Guarani soltou uma nota aqui, do Lucas Justin. O Lucas Justin apresentou um quadro gripal nos últimos dias e por isso foi substituído no intervalo da partida. Só que eu acho que foi mais decorrente daquele lance junto com o Samuel do que mais uma gripe, né? O cara já tá gripado, ainda pega um Vic Vaporub desse no peito, aí fica difícil, hein, Vladimir? Fica difícil. O Samuel quebrou o galho dele, né? A gripe já tava derrubando, o Samuel chegou com tudo e tirou o Lucas Jesse do jogo. A porrada que ele pegou no peito tirou todo o catarro, viu, meu amigo? É brincadeira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bora dali pra não tomar ali 16 minutos jogados do segundo tempo. Vem Náutico de novo no ataque. Dessa vez é com o Arnaldo. Trouxe por dentro, marcação implacável. Recua essa bola, toca pro seu companheiro. Camisa 25, é isso ou eu tô vendo errado, rapaz? É 25, é? Quem? Matheus Silva, zagueiro do Náutico, esse Ponte Preta.
Ah, tá, ele tá no jogo, né? Matheus Silva. Rapaz, nem falei o nome dele, viu? Vem trabalhando pelo lado esquerdo de novo a equipe do Náutico. Tentou cruzamento, chegou por baixo. A bola saiu para a lateral. De novo ele, Raimar, fazendo a reposição. Ele que é sangue novo. Raimar já passou lá pelo futebol paraense, viu? Já jogou no Remo, conhece bem o técnico Hélio dos Anjos. E o torcedor em cima dele lá na orelha, hein? Joga com toda a força, é brincadeira. É a pressão, meu amigo. Jogou para dentro da grande área, subiu o desvio, a bola ainda tá viva. Vem nos pés do Náutico, faz o chutão de longe. A bola vai estar sobrando, meu amigo. É cada um perdendo o pé dentro daquela grande área ali, que é brincadeira. A bola vem sobrando na intermediária de novo com a equipe do Bugre. Tentou domínio por ali com o Cauã Jesus, não conseguiu, saiu para a lateral. Arremesso em favor da equipe do Timbum. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A equipe do Náutico desperdiçou um ataque jogando essa bola muito longe da meta do goleiro Dalberson. E a equipe do Guarani vem em mudança, rapaz, de atacado. Vai entrar o 16 e vai entrar também aí o 19. Daqui a pouco, o meu grande amigo Pedro Lino traz as informações de quem entra e quem sai. Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Substituição. Chamou, falou, Pedro Lino. No Guarani sai o camisa número 8, o Isaac Mandrake. E o camisa número 9, Bruno Santos. E entre o camisa número 16, Renan Castro, no lugar do Isaac. E o camisa número 19 do Guarani é o Júnior Brandão, no lugar do Bruno Santos. Aí então, Júnior Brandão e Renan Castro são as novas peças do técnico Matheus Costa, que só tem mais um cartucho para queimar, né? Já a equipe do Náutico ainda tem duas, né? O Hélio dos Anjos, ô Pedro Lino? Isso mesmo, tem duas. E deixar um abraço aqui também pro Oscar Silva, Daniel. Oscar Silva, que é um grande repórter aqui do Portal Futebol Interior. Ele que cobre a região de Rio Preto, Mirassol, lá o Rio Preto tem o América, o Rio Preto também. Oscar Silva, que é bastante conhecido na região de Rio Preto. Um grande abraço para ele. E vem o Náutico atacando pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, tentativa perigosa, afasta o perigo da zaga dali. Super abraço aí pro Oscar, é Oscar Silva? Oscar Silva. Oscar Silva, ligadinho aqui na transmissão FI. Faça que nem ele, mande sua mensagem, interage, participe aí no chat ao vivo. Tem enquete também, quem vence o jogo de hoje? E é claro, por aqui tá dando o Guarani. 2-0 no placar no Estádio dos Aflitos. 19 minutos jogados. A análise e o comentário desse segundo tempo até aqui. Vitória parcial do Guarani é todo seu, meu caro Vladimir Catarino. Como um lance pode mudar totalmente o panorama da partida, né? O Náutico teve a oportunidade de diminuir aí com o pênalti, que foi desperdiçado pelo Vinícius. Se faz o gol naquele momento, o Náutico aí é para uma pressão alucinante em busca do gol de empate. Como não fez, o Dalberson defendeu. Cresceu o Guarani, né? O Guarani tem se mantido muito bem na marcação e até leva a perigo alguns contra-ataques. As mudanças feitas pelo Matheus, o Júnior Brandão no lugar do Bruno Santos é a mesma característica, né? Apenas um jogador mais descansado. E no caso do Renan Castro, aí sim, ele marca mais que o Isaac, é para dar uma reforçada também ali na marcação do meio-campo. Alô, torcedor bugrino, alvirrubro e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Jogados 20 minutos do segundo tempo até aqui, segunda rodada da segunda fase da Série C e nos aflitos está assim. O Guarani tem 2, gol do Bruno Santos e Alan Santos. O Náutico não ataca com nada, Vladimir. Pela Copa Paulista, 15 de Piracicaba e Oeste seguem empatando 0-0. Daqui a pouco tem na Série B, Vila Nova e Remo. E também pela Série C, daqui a pouco, 7h30, jogam Caxias e São Bernardo. Valinhos FM 87.9. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Tá tendo falta no Estádio dos Aflitos e cartão amarelo saiu pra quem aí, ô Pedro Lino? Sobrou um cartão amarelo ali, Daniel, pro Matheus Costa, treinador do Guarani. Aí então, amarelado, o professor da equipe do Bugre. Falta em favor da equipe do Náutico, jogada ensaiada, jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio do Rafael, jogando essa bola lá pelo lado direito.
Vem de novo posse de bola para a equipe do Náutico. Raimar faz a reposição. Trabalha essa bola próximo ao círculo central. Chega com ele, o camisa 22, o Wenderson. Ele domina essa bola, trouxe na intermediária por dentro. Vira pelo lado direito agora com o Arnaldo. Joga na profundidade, vem pro mano a mano. Escorregou por ali o Marco Antônio. Jogada para dentro da grande área, a bola ainda tá viva. Chegou com perigo. Passa próximo à meta do goleiro Dalberson, mas é apenas tiro de meta para a equipe do Bugre. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali para não tomar ali 22 minutos jogados do segundo tempo. Guarani vai vencendo a parcial 2-0 no placar no Estádio dos Aflitos, diante de um torcedor alvirrubro chateado, mas que ainda apoia a equipe mandante. Acredita ainda que pode ter um empate, mas a equipe do Guarani não tá deixando o jogo fácil. Vai vencendo na parcial 2-0 no placar. Vem trabalhando a equipe do Náutico, valorizando a posse de bola no campo ofensivo. Recua um pouco mais atrás agora para o 44, Vitinho. Trouxe por dentro. Abre na direita agora com o Matheus Silva. Próximo ao círculo central, mas já no campo ofensivo. Jogou na profundidade, a bola correu demais, ficou fácil para o goleiro Dalberson fazer a defesa. É posse de bola da equipe do Bugre. Náutico totalmente apático nessa reta final do jogo, mesmo com a mudança não está surtindo muito efeito, hein, Vladimir? É que a questão física também vai pesando, né? E quando você está muito cansado, você toma decisões precipitadas e erradas. Então o Náutico está acontecendo isso. Não é uma partida feliz, o time não está jogando bem. E à medida que o tempo passa, fica mais difícil ainda. Para você que vai chegando na nossa transmissão, nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Já vai deixando o seu like, mande sua mensagem aí no chat ao vivo. Interage, participe que o Pedro Lino vai ler as melhores mensagens aqui no ar. Vem trabalhando a equipe do Náutico no campo de ataque pela intermediária do lado direito. Vem com o Arnaldo, abre em profundidade de novo, tentou na cavadinha, tem 3 na marcação, ficou difícil. Recupera a equipe do Bugre com o Diego Torres. Sai jogando ainda no campo defensivo, abre pelo seu companheiro agora o Renan Castro. Ele com a perna na canhota tentou buscar o campo ofensivo, melhor para a equipe do Timbum, que já recupera essa bola no campo de defesa. Tenta sair jogando pelo lado direito, mas teve o desvio agora do Emerson jogando para lateral. É arremesso em favor da equipe do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Náutico, valorizando a posse de bola ainda no campo de ataque. Chega nos pés agora do Matheus Silva, ele quem domina essa bola. Tocou pro seu companheiro Vitinho, ele na marcação, em cima dele tem o Emerson. Não dá espaço de jeito nenhum. Vem de novo a equipe do Náutico pelo lado direito. Jogada de bola para dentro da grande área, a bola resvalou. Chegou nos pés do Kelvin, recupera de novo a equipe do Timbum. A bola vem sobrando de novo próximo ao círculo central, caindo pelo lado esquerdo agora. Vem em domínio por ali com o Marco Antônio. Abrindo pelo lado esquerdo, vem com o JP na marcação, tentando roubar essa bola para a equipe do Guarani. Fica difícil para a equipe do Bugre fazer essa roubada na categoria. Todo no campo de defesa, a equipe do Guarani, a equipe do Náutico vai valorizando a posse de bola, cadenciando, jogando essa bola agora lá pelo lado esquerdo com o Vinícius. Trouxe essa bola pela intermediária, jogou para dentro da grande área, subiu o desvio da zaga, afastando o perigo dali. Ela volta de novo em domínio, chega agora com o Rayman pelo lado esquerdo, dominando, valorizando a posse de bola. A equipe do Náutico trouxe por dentro da intermediária, devolução por dentro, chegou Samuel, bateu! Defesaça do goleiro Dalberson, salvando mais uma vez a meta do gol da equipe do Bugre, Pedro Lino. Milagre nos aflitos, belíssima jogada do atacante Samuel, o Tussania do Náutico. Ele chutou, o Dalberson fez belíssima defesa, é escanteio pro Náutico, é o 8º escanteio na partida. 25 minutos do segundo tempo, segue 2-0 pro Bugrão. E o 7º cobrado pela equipe do Náutico. Escanteio é lá pelo lado direito, jogadores agrupados na pequena área, vai vir drone na área. Jogou pra dentro, sai goleiro Dalberson pra fazer a defesa. Tranquilo, o arqueiro bugrino. Vem trabalhando de novo a equipe do Bugre, sai jogando no campo de defesa, vai no chutão com a perna canhota agora com o Rafael. Tentou fazer a ligação pro campo de ataque, chegou na dividida por ali o Muriel. Fez a graça, tá no domínio da bola, tá como goleiro linha. Recuperando a posse de bola pro Náutico. Que sangue frio teve o arqueiro Muriel da equipe do Náutico agora, hein, Vladimir? E precisou, porque ele era o último ali, né? O Náutico tá todo ele no campo de ataque.
e o Guarani se defendendo. Vem Náutico. Lá vem Náutico atacando pelo lado esquerdo, a tentativa de ligação era para o Arnaldo, chegou por baixo a zaga do Guarani, não quis saber de brincadeira e jogou essa bola para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Náutico. Agora, diga-se de passagem, o Dalberson está sendo muito bom na defesa da equipe do Guarani no jogo de hoje, hein, ô Vladimir? 3 defesas importantes, uma delas de pênalti, né? Tá sendo o nome do jogo aí, garantindo essa vitória até aqui do Guarani. Substituição. Mudou aonde, Pedro Lino? No Náutico, saiu camisa número 25, Matheus Silva, e entrou camisa número 13, Índio. Saiu Matheus Silva e entrou o Índio no Náutico no momento que temos renda e público, Daniel. Diga lá. Público total, 15.311. 15.311 para uma renda de R$ 704.456. Aí as informações no microfone FI com o repórter Pedro Lino. O penúltima modificação da equipe do Náutico. Entrou o Índio e saiu o Matheus Silva. Por aqui vem a equipe do Náutico, valorizando essa posse de bola no contra-ataque. Vem com o Vitinho na intermediária, ainda no campo de defesa. Trabalha essa bola pelo lado esquerdo, vem trabalhando em velocidade a equipe do Náutico. Já passa a linha aqui de vídeo gramado. Já pelo lado canhoto, quem domina essa bola é o Vinícius. Vem na profundidade, ninguém se aproxima, ele vai levando. Roubada de bola da equipe do Guarani no jogo que está parado porque a falta está marcada. Tem lá um corpo estirado no chão. Me parece que é o Kelvin, hein, Pedro Lino? É o Kelvin que tá caído ali, Daniel. E tem mais uma substituição no Guarani. Saiu o camisa número 10, Diego Torres. E entra o camisa número 15, Cadi. Cadi no Guarani no lugar do Diego Torres. A última modificação do Matheus Costa, né, Pedro Lino? Isso, Matheus Costa, que fez 5 substituições. Vai com esse elenco até o final, são 28 minutos do segundo tempo. Saindo uma peça fundamental no jogo de hoje, o Diego Torres, hein, Vladimir? Jogou muito, hein? Jogou bem o Diego Torres, inclusive defensivamente, né? Foi importante como desafogo defensivo ali, a entrada do Cadi. Definitivamente é para fechar, né? Para reforçar ali, o Náutico não vai mexer pela última vez, mas é a mudança aí para fortalecer o sistema defensivo. Tá entrando ali o 70 no Náutico. O Náutico, vou Saiu pegar... Marco Antônio entre os 70. Saiu 8 Marco Antônio. Então no Náutico saiu 8 Marco Antônio e entre 70 Igor Bolt. Será que ele é parente do... Como é aquele corredor? Bolt. Usain Bolt. Usain Bolt. Será, Daniel? Bolt. Rapaz, bora ver se ele corre igual, né? Não precisa ser parente, não, mas bora ver se ele corre igual, que pelo menos pra fazer jus ao sobrenome, né? Não muda mais ninguém, hein, Pedro Lino? Não muda mais ninguém, 5 substituições de cada lado. E agora o jogador do Guarani tem uma discussão ali, o camisa número 16, Renan Castro. Eu ouvi ele falar em Love You, viu? O camisa número 11, Hélio Borges. Chegou o José Mendonça da Silva Júnior, separou tudo e falou, da próxima é rua. Olha, tu não brinca com o juiz careca, que o último que brincou com o juiz careca pegou 27 anos de prisão, viu? Bora dali pra não tomar ali. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vem por aqui aos 29 minutos da segunda etapa, segue Guarani vencendo 2-0 a equipe do Náutico. Tu não acreditava, né, Secador? Tu não imaginava que esse placar ia ter de 2-0, né? Secador tá tinindo aqui na transmissão, mas é amanhã que tem a equipe do Ponte Preta, né, em campo, hein, ô Pedro Lino? Isso mesmo, amanhã às 7 horas da noite, Ponte Preta e Brusque no estádio Moisés Lucarelli. E você acompanha tudo aqui com Carlos Corsato, Marcelo Corsato e Frank Francisco. A partir das 18 horas tem pré-jogo aqui nos canais FI com os irmãos Corsato e também o Francisco Frank, né? Daniel, assim, é o nome dele? Frank Francisco. Franco Francisco, né? Diga lá, Pedro. Frank Francisco. Quem tá com a gente aqui é o Edgar Carmona, ele assistindo e torcendo pelo Guarani, direto de Chicago, nos Estados Unidos. Olha aí, rapaz, tá aí, galera ligada. Agora é Chicago dos Estados Unidos ou Chicago da Pedrinha, interior de São Paulo? Não, Chicago dos Estados Unidos, ele tá sempre acompanhando a gente aqui. Um grande abraço, Edgar Carmona. Aí, Edgar, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio e audiência. Alô, torcedor, bugrino, alvirrubro e secador, no tempo do jogo agora eu vou.
Jogados 30 minutos do segundo tempo até aqui, segunda rodada da segunda fase da Série C, e nos aflitos está assim, Guarani tem 2, gol do Alan Santos e Bruno Santos, e o Náutico não ataca com nada, Vladimir. Pela Série A, a bola mal começou a rolar e já tem gol lá no Allianz Parque, é gol do Palmeiras, Vitor Roque, 1 para o Palmeiras, 0 para o Internacional. Segue em andamento Copa Paulista, 15 de Piracicaba e Oeste empatando 0-0, 0-0 também para Vila Nova e Remo na Série B. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 31 minutos já jogados. A equipe do Náutico vai conhecendo a sua derrota na segunda fase da terceirona. Vai se complicando na tabela de classificação. Enquanto isso, tem novo líder no Grupo C, Pedro Lino. Isso mesmo, novo líder do Grupo C com a vitória. O Guarani momentaneamente está na liderança do Grupo C com 3 pontos. Seguido da Ponte Preta, que também tem 3 pontos. Do Náutico, 3 pontos na terceira colocação. E o Brusque em último, em quarto do Grupo C, com nenhum ponto conquistado. Lembrando que amanhã, às 7 horas da noite, teremos Brusque e Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Segue o líder, segue o líder. Hoje o torcedor bugrino pode dormir na liderança do Grupo C. Por aqui vem o Náutico trabalhando essa bola na ligação para o campo de ataque, melhor para a equipe do Bugre, que já recupera a posse de bola. Sai jogando agora com camisa 44, por ali é o Vitinho da equipe do Náutico. Já recupera a equipe do Timbum. Sai jogando em velocidade agora com camisa 23, trabalha essa bola pelo lado esquerdo, o Igor Fernandes. Já no campo de ataque, chega na ofensiva de novo a equipe do Náutico. Vira a bola pelo lado direito na intermediária. Chega nos pés do Raimar, decola essa bola pelo lado direito, recuando um pouco mais atrás, recomeçando de novo a equipe do Náutico. Chega nos pés agora do Vinícius, ele que perdeu um pênalti, meu amigo. Perdeu um pênalti ou o Dalberson defendeu? Você decide. E o jogo está parado no Estádio dos Aflitos. Que foi que houve? Eu acho que foi com ele, viu? O Vinícius, capitão da equipe do Náutico, Pedro Lino. Foi o Vinícius, ele estava sentindo ali dor no joelho, pelo jeito tá tudo certo, já levantou. Tem Náutico no ataque. Segue você aí que já eu falo a novidade do Paulista da Sub-20, Daniel. Aí então vem a equipe do Náutico com o Arnaldo, cruzamento pelo lado direito, jogou pra dentro da grande área, passou por cima de todo mundo, arrisca de longe! Que toque com perigo, passou a meta do goleiro Dalberson. Deram um tiro de meta pra equipe do Guarani, mas de início deram escanteio, mas parece que é tiro de meta mesmo, hein, Pedro Lino? Tiro de meta, o atacante do Náutico chutou, a bola foi pra fora. Tiro de meta para o Guarani, 33 minutos do segundo tempo, segue 2-0 para o Bugrão. E nas oitavas de final do Paulista Sub-20, Daniel, foram definidos os jogos, né, os confrontos. O Guarani vai enfrentar o Grêmio Prudente e, mais provável, na segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol soltará data e horário dos jogos. Os canais de futebol interior que estava ontem na cobertura lá nos stories do Instagram, acompanhando a vitória da equipe do Primavera. Vem por aqui a equipe do Náutico, trabalhando essa bola na intermediária, trouxe por dentro. Vem na valorização por ali o Wenderson. Trouxe pela esquerda agora com ele o Vinícius. Em profundidade, próximo à grande área. É lance perigoso para a equipe do Náutico. Devolução de novo para o Vinícius. Trouxe para dentro da grande área. Chega JP Galvão. Rouba a posse de bola para a equipe do Guarani. Sai no chutão, não quis saber de brincadeira. Afasta o perigo dali. E tem que ser assim, hein, Vladimir? 34 minutos do segundo tempo. Vitória parcial até aqui. Não pode brincar nem dar bobeira para a equipe do Náutico, hein? Não tem mais jogo, né? O Guarani não pode mais dar espaço. Vem o Náutico. Trabalhando essa bola, jogou pra dentro da grande área, subiu, desvio de cabeça. A bola vem sobrando na intermediária de novo de longe. Passa longe da meta do goleiro Dalberson, que apenas acompanha tiro de meta pra equipe do Bugre. Essa bola parou lá em Caruaru, viu, Daniel? Foi, rapaz, passou longe, hein? Passou muito longe. Pode concluir, ô meu caro Vladimir. Eu dizer que o Guarani tá certo, né? Agora não tem mais questão tática. Agora é se precaver, se prender lá atrás, porque a vantagem ainda é grande, né? São 2 gols, já faltam aí pouco mais de 10 minutos mais os acréscimos. Então, o Guarani tem que se precaver, tomar os cuidados que tem tomado. Tá muito bem no jogo e tá caminhando aí para sua primeira vitória na segunda fase. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alô, torcedor bugrino, alvirrubro e secador, tá ligado aí no YouTube? Já mande sua mensagem que daqui a pouquinho o Pedro Lino lê a sua aqui no ar. Vem trabalhando a equipe do Náutico com Vinícius, jogou pra dentro da grande área, o desvio da zaga quase encobre o goleiro da equipe do Bugre. A bola vem sobrando ainda pelo lado direito, chegou por baixo no desvio, é arremesso lateral pra equipe do Timbum. Tem pressa a equipe mandante, já faz arremesso, tem reposição de bola, vem trabalhando com ele, trabalhando essa bola pela intermediária, recupera a equipe do Guarani, sai jogando com o Kelvin, roubada de bola na meia-lua da grande área, sai afastando o perigo, vem no chutão, quem fez esse chute foi o Cauã Jesus, afastando o perigo dali, não quis saber de brincadeira, mas a posse de bola volta para a equipe do Náutico, vem trabalhando essa bola pelo lado canhoto, virou bonito pro lado direito, caiu nos pés do Arnaldo, próximo da grande área, com a perna canhota, chuveirou para dentro da meta, chegou afastando o perigo dali, a zaga da equipe do Guarani, recupera a posse de bola, ela bate e volta, meu amigo, é brincadeira, de novo com a equipe do Náutico, Arnaldo jogou para dentro da grande área, desvio de cabeça da zaga, afastando o perigo, ela vem na intermediária, roubada de bola da equipe do Guarani, vai no chutão, é um bom momento, chega nos pés agora do Júnior, vem nos pés do Júnior, chegou a zaga por baixo, afastando o perigo, ai, 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 Carrapato não tem pai, desperdiçou um contra-ataque, hein, Pedro Lino? Desperdiçou belíssima chance, 37 do segundo tempo, 2-0 pro Guarani, o Náutico tenta, só que a zaga do Guarani fazendo um bom trabalho nesta partida, Náutico zerado neste jogo, Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali para não tomar ali 37 minutos jogados, vem a equipe do Náutico, pelo lado esquerdo agora com o Vinícius, tentou na cavadinha, chegou a zaga afastando o perigo dali, não quis saber de brincadeira, é novo arremesso, quem sentiu agora as dores foi o Rafael, mas é arremesso lateral para a equipe do Náutico, Raimar pelo lado canhoto, jogou para dentro da grande área, fez menção, o zagueiro passou na saudade, devolução por dentro, de novo pro Raimar, em profundidade pelo lado esquerdo, trouxe para dentro o Vinícius, bateu de primeira, a bola ainda tá viva na grande área, a zaga dá uma bobeada, mas chega afastando o perigo dali, essa bola vem sobrando de novo no campo de defesa, dessa vez quem sai é o goleiro Muriel da equipe do Náutico, toca essa bola já no campo de ataque pelo lado direito, joga na profundidade, chega nos pés agora do Arnaldo, vem pro mano a mano, em cima dele implacável tá o Kelvin, trouxe um pouco mais recuado de novo em devolução pro Venderson, de novo pro Arnaldo, joga em profundidade pelo lado direito, de novo pro Venderson, ele trouxe na intermediária, vai de novo devolução pro Arnaldo, e aí fica nisso, meu amigo, trabalhando essa bola pelo lado direito, trouxe de novo por dentro, quem chega nos pés agora é do Vitinho, vira essa bola em categoria pelo lado esquerdo na marcação implacável, se aproxima por ali o Júnior Brandão, trabalha por dentro na intermediária, vem valorizando a posse de bola, a equipe do Náutico, é lance perigoso, chega com ele o Igor Bolt, tocando na bola pela primeira vez no segundo tempo, aos 38 minutos da segunda etapa, o lance é perigoso, vem com o Raimar, de novo para Igor Bolt, devolução pro Raimar, chega JP Galvão afastando o perigo, essa bola volta de novo em domínio da equipe do Náutico pelo lado esquerdo, chega nos pés do Vinícius, jogou para dentro da grande área, não tinha ninguém, ela vai direto para a linha de fundo, para delírio do Hélio dos Anjos, é tiro de meta para a equipe do Bugre, Pedro Lino. Tiro de meta para o Guarani, o Hélio dos Anjos desesperado, o estádio do Náutico lotado e o Náutico vai perdendo para o Guarani por 2-0, no momento que batemos 39 minutos desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Amarelo. Amarelou para quem? Amarelado por goleiro Dalberson por cera. Está amarelado na partida, Daniel. Aí então é o quarto cartão amarelo do jogo, o terceiro da equipe do Guarani. Sai cartões assim para as pessoas que são menos esperadas, né? Para o goleiro e também até para o técnico. Matheus Costa saiu o cartão amarelo. Meu caro Vladimir Catarino, 39 minutos, já podemos encaminhar a vitória do Guarani? Ou não? Não, é cedo, né? É cedo porque a gente sabe como é o futebol, né? Um gol aí marcado pelo Náutico inflama o time em busca do gol de empate. Mas tá encaminhado. O Guarani tá jogando bem defensivamente, né? O Guarani faz muito bem, dificulta as ações, né? O Náutico troca a bola ali em frente à área, mas não consegue concluir a jogada. Então tá encaminhado, mas ainda não dá pra cravar não, Daniel. Alô, torcedor! Bugrino, alvirrubro e secador. No último tempo do jogo, agora eu vou...
Jogados 40 minutos do segundo tempo até aqui, segunda rodada da segunda fase da Série C, e nos aflitos está assim, Guarani tem 2, Alan Santos e Bruno Santos, já a equipe do Timbum não ataca com nada, Vladimir. Em Piracicaba pela Copa Paulista é gol do 15, 1-0 para o 15, o time de Piracicaba vai se garantindo na semifinal. Bola rolando também pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai ganhando do Internacional 1-0. Pela Série B, Vila Nova e Remo empatam 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, 41 minutos jogados do segundo tempo, reta final do jogo. Vitória parcial maiúscula da equipe do Bugre. 2-0 no placar, definidos ainda no primeiro tempo. Vem trabalhando a equipe do Náutico pelo lado direito, agora com o Arnaldo. Toca em profundidade, é lance de ataque da equipe mandante. Chegou por baixo no carrinho, não quis saber de brincadeira, jogou para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Náutico. Vem trabalhando de novo a equipe do Timbum. Valoriza essa posse de bola, agora o Wenderson. Trouxe por dentro um pouco mais recuado, devolução de novo para ele. Wenderson pede aproximação, mas em cima dele tá o Rafael, não dá espaço nenhum. A zaga da equipe do Bugre. Trouxe por dentro pelo lado direito, chegou o corte. A bola sai de novo para lateral, dessa vez em favor da equipe bugrina. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por aqui a reposição de bola é feita pelo Renan Castro. Jogou com toda a sua força, tentando buscar o campo de ataque melhor para a equipe do Náutico, que sai jogando no contra-ataque pelo lado esquerdo. Vai na profundidade agora com o Raimar. Trouxe pelo lado direito, roubada de bola da equipe do Bugre. É velocidade no contra-ataque. JP Galvão vai apoiando ali pelo lado direito. Preferiu tocar agora para o Cauã Jesus. De Cauã Jesus para JP Galvão, jogou para frente. É a chance. Vem com o Emerson nas mãos do goleiro Muriel, que faz a defesa. Ai, 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 Carrapato não tem pai, desperdiçou aí o contra-ataque. A equipe do Bugre, hein, Pedro Lino? Desperdiçou a chance do terceiro gol, o Guarani. Falta pro Guarani, ô Daniel. Tem um jogador do Guarani caído ali. JP Galvão. O Samuel tá reclamando lá. Pelo jeito deu o amarelo pro Samuel, viu? Aí, o então. Samuel, o Otuçania está amarelado. É o 6º amarelo na partida, Daniel. Tá aí então, 6º amarelo. Eu só tenho 5 aqui anotado. Pra quem foi o 6º aí, o Felipe? São 6 cartões amarelos mesmo? Porque ali tava 5, o Felipe não alterou, então são 6 cartões amarelos. Ah, tá. Cartão amarelo saiu pro Arnaldo, Samuel Otuçania, Dalberson, então são 3. O Rafael também amarelado, 4. Mirandinha. E o Matheus Costa e Mirandinha, 6. Então Arnaldo, Samuel, Dalberson, Rafael, Mirandinha e Matheus Costa foram amarelados. Tá certo então. E da correção, 6 cartões amarelos no jogo, 43 minutos jogados do segundo tempo, é falta em favor da equipe do Bugre. Quem vai pra cobrança é o David Braz aí, Pedro Lino. Isso mesmo, David Braz vai pra cobrança, 44 minutos do segundo tempo, segue 2-0 pro Guarani, vitória importantíssima que o Bugrão vai conquistando nessa Série C. Bora dali, para não tomar ali cobrança de falta feita. A bola vem em domínio de novo da equipe do Náutico, já recupera a equipe do Timbum. Vem do contra-ataque pelo lado direito, é a movimentação da equipe alvirrubro. Avança na linha que divide o gramado. Chega nos pés agora do Arnaldo na marcação, em cima dele tem o Emerson. Afasta o perigo dali, mas a bola ainda volta em domínio da equipe do Náutico. Virando pelo lado esquerdo de novo agora com o Wenderson. Vem valorizando essa posse de bola agora com o Vinícius. Jogou pelo lado direito, já tá nos pés dele. Camisa 44, Vitinho. Cruzamento para dentro da grande área, tentativa era para o Samuel, a zaga afasta o perigo dali. Essa bola tá cadenciando, cai por dentro de novo na intermediária, coloca no chão Vitinho com a perna canhota, a marcação tem 2 em cima dele, já deixou pro seu companheiro o Wenderson, abriu na ponta direita, deixou pro Arnaldo, vai chuveirar para dentro da meta, a tentativa era para o Samuel, subiu, desvia, a bola vem sobrando na intermediária, é contra-ataque da equipe do Bugre, sai jogando com o David Braz, trouxe por dentro, devolução, a tentativa era para o Cauã Jesus, mas recebeu a falta, o árbitro disse que não houve nada, segue o jogo, 44 minutos, reta final do jogo. Vem de novo a equipe do Náutico, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Devolução de novo pro Vinícius, bateu! Dalberson faz uma linda defesa! Mais 7.
Ai, 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 Carrapato não tem pai. O Dalberson salva de novo, Pedro Lino. Belíssimo chute do Vinícius, ele avançou, chutou. Outra belíssima defesa do goleiro Dalberson. Foi escanteio, o Náutico já cobrou, na verdade foi lateral. Tem Náutico no ataque, Daniel. Trabalhando de novo com o Samuel, virou por cima da bola, jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça do Rafael. A bola sobrou na intermediária, vem nos pés de novo dele, trabalha pelo lado direito, é o Arnaldo. Trouxe por dentro com a perna canhota, bateu por dentro, é a chance, vem com o Vinícius. Vira essa bola em devolução de novo pelo lado direito, vem pro mano a mano agora com o Índio. Jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça nas mãos do goleiro Dalberson, que faz a defesa segura. Acrescentou quanto? Vamos até quanto, ô Pedro Lino? Mais 7, vamos até 52 no momento que batemos 46 minutos dessa segunda etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Bora dali pra não tomar, é reta final do jogo, daqui a pouquinho tem o fim do jogo dos canais FI, com toda a análise, o retrospecto dessa vitória parcial da equipe do Guarani, hoje no comando de Vladimir Catarino. Vem trabalhando a equipe do Náutico, trouxe por dentro da Dalberson! Amanhã, por favor, faz uma estalta do Dalberson em frente do brinco de ouro, Pedro Lino. Mais uma grande defesa do goleiro Dalberson, belíssimo chute do jogador do Náutico, é escanteio. É o 9º escanteio na partida, 46 minutos do segundo tempo. Quem vai pra cobrança é ele, Hélio Borges. 9º escanteio do jogo e o 8º da equipe do Náutico. Quem vai pra cobrança é ele, Hélio Borges. Jogou pra dentro da grande área na altura do segundo pau, subiu o desvio da zaga. A bola caiu pelo lado esquerdo nos pés do Raimar. Tá dentro da grande área, JP Galvão tá em cima da marcação. Trouxe por dentro, já sobra pro camisa 22 o Venderson. Abre em profundidade pelo lado direito, já deixou nos pés do Índio. Trouxe por dentro com a perna canhota, a bola ainda tá viva, sobrou pro Samuel. De novo ele! Dalberson! Que é isso, Pedro Lino? Na minha opinião, já tem o melhor em campo, viu? Não sei na de vocês, Pedro Lino. Belíssima defesa do goleiro Dalberson, chute do Samuel, meio com voleio ali, o Dalberson esperto defendeu. Já tem Náutico no ataque, 47 minutos do segundo tempo. Segue 2-0 pro Guarani. Bora dali pra não tomar ali, vem de novo o Timbum com o Vitinho, virando essa bola pelo lado esquerdo, passando nos pés do Raimar, em cima dele JP Galvão, sempre em cima do cangote. Raimar não tem espaço, trabalha essa bola com o Venderson pela intermediária, ele vira essa bola pelo lado direito, faz um papel de maestro o Venderson nesse segundo tempo, já deixa nos pés do Arnaldo, com a perna direita ele recua, joga um pouco mais atrás, aparece por ali o Raimar, trabalha de novo em devolução, virando pelo lado direito, é cruzamento, vem de novo com ele o Índio, vem pro mano a mano, não teve espaço para fazer o cruzamento, preferiu recuar, joga um pouco mais atrás pro Igor Fernandes, trouxe na intermediária, trouxe por dentro, marcação implacável, tem 2 em cima dele, fica difícil, a equipe do Náutico, cruzamento para dentro da grande área, Dalberson saiu todo errado, marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, depois de tantas defesas impressionantes, Dalberson saiu feio nessa defesa, hein, Pedro Lino? Dalberson marcou bobeira, mas deu tudo certo, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro Guarani, Daniel. 48 minutos jogados, vamos até 52, disse o árbitro José Mendonça da Silva Júnior. 7 minutos de acréscimo. O cronômetro é amigo do Guarani e inimigo mortal da equipe do Náutico, que vai se complicando na tabela. Guarani vai assumindo a liderança parcial do Grupo C, vai assumindo o primeiro lugar do Grupo C dessa terceirona. Vem a equipe do Bugre, tiro de meta já cobrado, bola já no campo de ataque, mas a bola saiu para a lateral. É arremesso em favor da equipe do Náutico, bola já reposta, tá no campo de defesa, vem carregando agora a equipe do Náutico, avançando a linha aqui de vídeo gramado, já nos pés dele o Vinícius, trabalha essa bola em profundidade pelo lado direito, já deixou nos pés dele sempre ele, Arnaldo, é tocar nele, é cruzamento para dentro da grande área, preferiu trocar por dentro, chegou com o Venderson, ele como maestro, vira essa bola pelo lado esquerdo, a opção que apareceu por ali foi o Hélio Borges, trabalhou essa bola pelo lado canhoto, é cruzamento, é tentativa da equipe do Náutico, chega o JP Galvão, não deixa esse cruzamento acontecer, trouxe de novo por dentro, próximo a meia-lua, quem vem com a posse de bola é o Venderson, tocou pro seu companheiro de equipe, afasta por ali com o Igor Bolt, de novo para ele, Bolt vai arriscar de longe, bateu um foguetaço, e Dalberson tava lá para fazer a defesa, que é isso, mais uma defesa do arqueiro Pedro Lino. Mais uma bela defesa do goleiro Dalberson, dessa vez mais tranquilo, no momento que batemos 50 minutos do segundo tempo, faltam 2 para concretizar a vitória do Guarani, a primeira vitória nesta segunda fase,
do Brasileirão da Série C, Daniel. Reta final do jogo, faltam 2 minutos para acabar, 50 minutos já passados no cronômetro dos estádios dos aflitos. Vem trabalhando a equipe do Náutico pelo lado direito, afasta o perigo dali, não quis saber de brincadeira o Renan Castro. Joga para lateral, faz uma partidaça nesse segundo tempo. Feito a reposição de bola, vem trabalhando a equipe do Náutico, trabalha de novo a equipe do Guarani, recuperando essa posse de bola, tentou sair jogando por ali na bobeada do Kelvin. Então conseguiu o domínio da bola, melhor para a equipe do Castro, da equipe do Náutico. Vem com o Castro virando essa bola pela intermediária. É a chance com Vinícius, cavadinha, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada. Lance normal do jogo. Posse de bola, volta de novo para a equipe do Náutico pelo lado canhoto. Chega de novo com o Raimar, cruzamento para dentro da grande área, lance perigoso, passa por cima de todo mundo e vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Bugre. 51 minutos, é o minuto final da partida, Pedro Lino. 51 minutos do segundo tempo. Bela chance do Náutico, mas não soube aproveitar. A bola foi para fora, é tiro de meta para o Guarani. Falta menos de 1 minuto para concretizar essa vitória do Guarani, Daniel. Bora dali para não tomar ali o último minuto do jogo. É tiro de meta para a equipe bugrina. A torcida do Náutico já vai deixando o estádio dos aflitos porque não acredita mais numa, quem sabe ali, uma tentativa de se recuperar do jogo. Agora já era, né? Agora já foi. Fim de papo, meu amigo. 51 minutos já recuando essa bola pro goleiro Muriel. Aí eles vão brincar ali, meu amigo, de bobo, né? Faz de conta que tá ganhando o jogo. Vem trabalhando a equipe do Náutico no campo defensivo, chega com o Wenderson no círculo central, ele vem carregando essa bola do campo de defesa, passando a linha que divide o gramado, já no campo de ataque a equipe do Náutico. Ele segura essa bola, procura um companheiro de equipe desmarcado, a equipe do Guarani toda no campo de defesa. Faltam 10 segundos para terminar, pode ser o último lance do jogo. Vem trabalhando o Náutico em profundidade, fez o cruzamento, chegou no carrinho, a bola vai sair, tentativa de tiro de meta, melhor para a equipe do Náutico, voltou com ele, Vitinho com a perna canhota, jogou para longe. Interior. No momento em que apita, não, apita logo, seu juiz. Ô Daniel, essa bola, ou fala o nome de uma cidade lá do Pernambuco. Olinda. Essa bola, ou se não foi pra Olinda, foi pra Lua, e é com você, Daniel. Fim de papo no Estádio dos Aflitos. Vitória maiúscula do Bugre. Salve o hino e aumenta o som, Felipe Marques. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do preto e branco, símbolo do torcedor. Vibra, torcedor bugrino! Primeira vitória da segunda fase, vitória importantíssima. 3 pontos na bagagem, vai trazer de lá pro torcedor bugrino que promete lotar o Brinco de Ouro na próxima rodada. É jogo contra o Brusque. Vai ser Brusque contra Guarani, Guarani contra Brusque. É a terceira rodada no Brinco de Ouro e com essa vitória, o Guarani vai com o apoio do torcedor de forma absoluta. Espera-se carga máxima no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vitória maiúscula fora de casa, 3 pontos na tabela. Liderança do Grupo C. Segue o líder, Pedro Lino. Importantíssima vitória do Guarani, Daniel, fora de casa. Pra dar moral pro grupo, agora faltam 4 pro Guarani, faltam 4 rodadas pro final da Série C. O Guarani vem com tudo, essa vitória dá uma moral. Guarani... Sem dúvida, né? Como o futebol é, né? O Guarani, no sábado passado, nesse mesmo horário, estava saindo derrotado de um derby onde não jogou nada e dentro de casa perdeu para o maior rival. Muita gente começava a questionar de que não daria para brigar pelo acesso. E agora, nesse sábado, nesse mesmo horário, vence o Náutico. É uma vitória importantíssima, né? O Náutico tinha até uma grande campanha, melhor defesa de todo o campeonato. O Guarani ganha de 2-0, é líder do Grupo C, né? Claro, ainda tem o jogo da Ponte amanhã, mas nesse momento dorme na liderança, ou seja, muda totalmente o ambiente e torna a partida contra o Brusque na próxima rodada, domingo da semana que vem, um jogo importantíssimo para as pretensões. O Guarani está mais do que nunca vivo aí na briga pelo acesso, Daniel. Festa do torcedor bugrino, festa do torcedor alviverde, ligado nos canais FI, ligado em todo o Brasil, em todo o mundo. Tem gente nos Estados Unidos, meu amigo, acompanhando a gente aqui lá de Chicago, não é isso? Lá de Chicago, ligadinho aqui na transmissão FI. Jogaço, um jogaço no Estádio dos Aflitos. Guarani vence de uma vitória maiúscula, de uma vitória importantíssima, como disse o Pedro Lino. 3 pontos na tabela de classificação, liderança
parcial para um jogo que nem o mais otimista torcedor bugrino esperaria um placar desse em 2 minutos de tempo ali, entre 21 e 23 minutos do primeiro tempo, 2 gols da equipe do Bugre. Torcedor bugrino se fez presente nos aflitos. Em pouco número, é claro, mas tem torcedor bugrino em cada canto desse país. E os que estavam lá nos aflitos puderam ver diante dos seus olhos uma vitória importantíssima para a equipe do Bugre. Vitória essa que dá uma moral para o próximo jogo no Brinco de Ouro e com certeza apoio do torcedor não vai faltar, hein, Vladimir? Não vai, né? O torcedor do Guarani, claro, ficou chateado, ficou ferido com a derrota no derby, mas não deixou de acreditar, né? O Guarani fez uma campanha de recuperação muito legal lá na primeira fase, quando a chegada do Matheus Costa e uma sequência de bons resultados. O jogo do derby passou, essa vitória sobre o Náutico veio para reabilitar e agora, torcedor bugrino, no próximo jogo, domingo, 7 da noite, não tem outro local para você estar que não seja o Brinco de Ouro. Vamos ouvir o Muriel? Os 3 pontos que vai ser muito importante. Pois é. Tá aí o Muriel falando, não deu tempo de falar. Muriel, goleiro do Náutico, que saiu derrotado na partida de hoje. O Náutico que perdeu a liderança pro Guarani. O Náutico agora que caiu na 3ª posição, Daniel. O Guarani que volta a campo no próximo domingo, assim, às 7 horas da noite, domingo dia 21 de setembro, às 7 horas da noite contra o Brusque, no Brinco de Ouro. E o Náutico recebe a Ponte Preta dentro dos aflitos no sábado às 5 horas da tarde. Vamos, o Dalberson, goleiro do Guarani, vai falar. Pra mim, o melhor em campo. Vamos ouvir o Dalberson, Daniel. Dalberson que fez uma belíssima partida e garantiu mais 3 pontos pro Guarani nessa segunda fase. Assim, primeiro falando particularmente, né? Eu acho que hoje não foi eu não, acho que foi o Senhor que fez tudo por mim hoje. A gente treina, mas quem capacita é Ele. Então, assim, eu não seria merecedor de nada se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus, né? E falando em relação à equipe, a equipe hoje foi o Guarani, desde o dia que eu cheguei. O último jogo a gente já foi muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. Mas hoje não, hoje a gente foi o Guarani daqueles últimos 5 jogos da fase de grupo, que briga, que chega, que dá chance pro gol. E lá atrás a gente também se vira, a gente corre, se joga na bola. Esse é o Guarani. Acho que esse jogo resume bem o que é o Guarani. Tá aí o goleiro Dalberson, Daniel, melhor em campo, né? Não tem jeito. Ele que ajudou, defendeu o pênalti, ajudou o Guarani a garantir 3 pontos nesta segunda fase da Série C. Com certeza. Já temos um craque do jogo, né? Já temos um craque do jogo. Dalberson fez uma defesa de pênalti, teve 2 faltas ali importantíssimas também, que eram chances claras de gol para a equipe do Náutico. E o Dalberson pareceu muito bem nessas defesas. Estava numa noite iluminada, inspirada, ou como ele disse, foi Deus, né? Deus ajudando aí o Dalberson nas suas defesas. Fim de papo no Estádio dos Aflitos, vitória do Guarani no placar de 2-0. Meu caro Vladimir, Oi. O que esperar para o próximo jogo contra a equipe do Brusque? Brusque esse que joga amanhã contra a equipe da Ponte Preta às 19 horas, com transmissão do canal FI. Às 18 horas já tem pré-jogo aqui com os irmãos Corsatos e também o Frank. O Brusque, que conseguiu ali o seu acesso de uma forma, bem que dizer, na reta final ali da terceirona, perdeu o primeiro jogo contra a equipe desse próprio Náutico e que vai enfrentar o Brusque na próxima rodada. É cedo dizer que o Guarani é favorito? Tudo vai depender também do jogo. Tá funcionando? Tá. Tudo vai depender também do que o Brusque vai acontecer amanhã, né? Opinião minha, pra mim o Brusque não ganha o jogo amanhã. Então, dependendo da forma que o Brusque virá pra jogar contra o Guarani, vai determinar, né, o que vai acontecer no jogo. Aliás, o Brusque joga 2 vezes seguidas aqui em Campinas, né? Então tudo vai depender do jogo do Brusque amanhã. Mas o Guarani é favorito porque vai ter a torcida ao seu favor, com certeza, vai lotar aí o Estádio Brinco de Ouro e vai estar num ambiente totalmente diferente, né? O Dalberson disse bem, esse é o Guarani, não aquele Guarani do derby. É o Guarani anterior, dos 5 jogos seguidos com o Matheus Costa. Então, o Guarani, pra mim, é favorito sim contra o Brusque na próxima partida, principalmente se o Brusque perder amanhã, como é a tendência do jogo contra a Ponte Preta. Aí, então, a análise do grande Vladimir. Eu aproveito para trazer aqui as estatísticas desse jogo de Guarani
2, Náutico 0. Total de posse de bola foi de 50 para cada lado, mas em questão de efetividade, o Guarani foi muito melhor. Total de chutes foram 24 em favor do Náutico contra 6 do Guarani. Chutes ao gol foram 9 do Náutico, 5 do Guarani. E escanteios, tivemos 9 escanteios nesse jogo, 8 em favor da equipe do Náutico contra 1 do Guarani. Faltas foram, ao todo, 12 pela equipe do Guarani e foram 7 pela equipe do Náutico. E dessas faltas tivemos 5 cartões amarelos, 3 cartões para a equipe do Guarani e 2 cartões para a equipe do Náutico. Esse foi o retrospecto do jogo e os gols foram marcados pelo Bruno Santos aos 22 minutos e o Alan Santos fez o segundo aos 24 minutos do primeiro tempo. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o fim do jogo, com análise e os comentários da equipe dos canais Futebol Interior, tem coletiva de imprensa, tem o craque do jogo, enfim, tem um show de reportagem e transmissão que você acompanha apenas aqui nos canais FI. Canal Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Repórter Vladimir Catarino. São 7h15, 7h15 da noite deste sábado. Põe o hino do Guarani aí, Felipe. Pode pôr de novo o hino do Guarani, por favor, porque hoje merece, né? Guarani venceu 2-0. Tá aí o hino do Bugrão. Alô, torcedor bugrino. O Guarani tá vivo na Série C do Campeonato Brasileiro. Se reabilitou, venceu o Náutico pelo placar de 2-0 no Estádio dos Aflitos. Gols marcados por Bruno Santos e por Alan Santos. E com esse resultado, pasmem, o Guarani é líder, hein? Envergonhado na derrota do derby para líder do grupo na Série C. Vai dormir na liderança o Guarani com esta vitória para cima do Náutico pelo placar de 2-0. A partida terminou agora há pouco, a narração brilhante mais uma vez do Daniel Farias. Com isso, situação seguinte: 0 para o Náutico, 2 para o Guarani. Segunda rodada sendo aberta. Amanhã, 7 da noite, tem Ponte Preta e Brusque. O jogo acontece no estádio Moisés Zucarelli. Guarani tem 3 pontos, é o líder. Ponte Preta em segundo, 3 pontos. Náutico em terceiro, 3 pontos. Brusque em quarto, sem nenhum ponto. Se a Ponte vencer amanhã, assume a liderança isolada. Se a Ponte empatar amanhã, também assume a liderança isolada. Se o Brusque vencer, aí embola tudo, 3 pontos para cada time. Guarani volta a campo pela próxima rodada no domingo da próxima semana. Claro, não amanhã, no outro domingo. 7 da noite, dia 21 de setembro, dia da árvore. Guarani vai jogar contra o Brusque no estádio Brinco de Ouro. Ou seja, tá tudo vivo ainda para o Guarani na briga pela classificação e pelo acesso à Série B. Sobe o hino do Bugre. Parabéns, portanto, ao Guarani pela vitória. Guarani está aí com 3 pontos, se reabilitou na Série C do Campeonato Brasileiro. E agora vamos votar no melhor em campo, né? Quem foi o grande destaque do time do Guarani nesta partida em que venceu o Náutico por 2-0. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Daniel Farias, narrador da equipe Futebol Interior nesta tarde e noite de sábado. Você já disse, né? Já adiantou o seu voto. O voto normalmente é secreto, mas aqui nem é tão secreto assim. Você já adiantou o voto durante o jogo, deve confirmar, é isso mesmo, né, Daniel? Boa noite pra você. Boa noite, Vladimir. Realmente, não tem como não escolher ele, né? O cara carregou o time nas costas, fez grandes defesas, impediu que seria até os gols, né, do Náutico, que poderia ter empatado. Então, o meu voto hoje é pro grande arqueiro bugrino, goleirão Dalberson. Pelas minhas contas aqui, foram pelo menos 5 grandes defesas feitas pelo Dalberson, uma delas no pênalti, né? Então, realmente está justificado aí o voto do Daniel Farias. Pedro Lino, repórter Futebol Interior desta tarde e noite. Boa noite, Pedro Lino, seu voto aí para o melhor em campo nesta vitória do Guarani 2-0 para cima do Náutico. Boa noite, Vladimir. Eu voto nas transmissões em quem fez o gol da partida. O pessoal até fica bravo nos comentários do chat, só que hoje não tem como, né? O Dalberson, tarde e noite perfeita nos aflitos. Para mim, o melhor em campo, Dalberson, o camisa número 12 do Guarani. Eu também vou votar. Eu posso votar também? É lógico que pode, né? Então deve. Eu vou votar no Dalberson. Foi realmente o grande nome desta partida. Fez defesas importantes e a mais importante defesa do Dalberson foi no pênalti cobrado pelo Vinícius. Não somente por ter defendido um pênalti. Claro que defender um pênalti é o plus de todo goleiro. Mas porque essa defesa feita pelo Dalberson mudou totalmente o panorama do jogo. Disse isso, inclusive, durante a transmissão.
Se o Náutico marca o gol naquela cobrança com o Vinícius, aí o Náutico ia vir com tudo pra cima pra buscar o gol de empate e provavelmente marcaria também na base até da pressão o seu gol de empate. Mas como o Dalberson fez a defesa do jogo, a defesa do pênalti naquele momento, impedindo o que seria o gol de empate da equipe do Náutico, aí sim o Guarani tomou conta da partida, o Guarani se assentou, defensivamente esteve muito bem, resguardado, né? Muito bem defensivamente. O Náutico até teve mais posse de bola, teve mais escanteio, chegou com mais perigo, mas esta defesa do Dalberson no pênalti foi crucial para garantir, para confirmar esse resultado, confirmar depois o placar de 2-0. Então Dalberson é o eleito craque do jogo desta vitória do Guarani, 2-0 para cima do Náutico. O melhor em campo, o craque do jogo. Parabéns, Dalberson. Normalmente, né, Daniel, quando a gente vota no goleiro como melhor em campo, significa que o time talvez não tenha ido tão bem, porque permitiu que o adversário chegasse e criasse oportunidade. Não foi assim hoje, né? O Guarani não jogou mal, jogou bem. Claro, estava jogando fora de casa, natural que o Náutico fosse para cima. Mas é natural que, mesmo com a vitória, aliás, com a eleição do Dalberson, o Guarani não tenha feito um jogo ruim, né? De fato o que você falou é de praxe, né? Sempre tem essa questão do time que não está indo muito bem, acaba sendo destaque o goleiro por defesas, mas nesse caso não. O Guarani jogou muito bem, claro, posse de bola foi maior do Náutico, isso indiscutível, mas o Guarani soube administrar bem, ali no comando do Matheus Costa, aproveitou o domínio da bola quando necessário e foi mais efetivo, né? Não à toa, os 2 gols saíram numa diferença de apenas 2 minutos em cobranças de bola aérea, né? Uma foi cobrança de falta e o outro foi uma cobrança de escanteio. Então o Guarani, que é muito forte... Na verdade, o lateral, né? Primeiro foi lateral do foi Lucas Justin. O Lucas Justin. Isso. Foi numa cobrança de lateral, numa bola aérea, jogou para da grande área, que acaba virando um mini escanteio, e o outro também foi numa cobrança de escanteio, onde foi o encontro lá, o segundo gol com o Alan Santos. O Guarani, nas vezes que não foi tão bom, pôde contar com seu goleiro, o Dalberson, para fazer as defesas. Porque, de fato, nas grandes defesas que o Dalberson fez, foi por uma bobeada da zaga. A situação do lance do pênalti foi ali de uma má sorte do camisa número 5 da equipe do Guarani, que é o David Braz, jogando aquele pezinho ali, aquele totozinho em cima do gigante, que a gente até brincou chamando ele de touro hoje, porque ele, por conta do encontro que ele teve com o Lucas Justin, acabou combinando também na saída dele. Mas o Samuel também foi esperto, né? O Samuel também, que é jogador experiente, sobre cavar também, isso, né? Ele esperou o contato e o contato veio, né? Eu daria amarelo por simulação. Também. Mas foi muito eficaz ali, né? A bola foi pro Vinícius, né? Ele que hoje estava com a responsabilidade de capitão da equipe, que já é uma responsabilidade grande, e aí se tem ali, além de ter a braçadeira de capitão, teve a responsabilidade de fazer o gol do pênalti. Não teve muita sorte, Dalberson estava numa noite inspirada, e em outros lances também de bolas a queima-roupa, podemos dizer assim, o Dalberson também foi muito eficaz. A equipe muito boa lá no ataque e muito boa também defensivamente. Valeu, Daniel. Situação de momento, meu caro Pedro Lino, com relação a vamos ser coletiva, movimentação de momento nos vestiários do Guarani, tem alguma informação pra gente? Por enquanto ainda não, Vladimir. Com certeza deverá ter coletiva, ainda mais com a vitória. E o Luciano Vaz estando presente no Estádio dos Aflitos. Daqui a pouco, depende da comemoração também, né? Jogadores comemorando na ilha... Sobe um pouquinho lá? Nos Aflitos. Não, pra cima. Comemorando nos Aflitos. Daqui a pouco deverá ter coletiva do técnico Matheus Costa e veremos se terá algum jogador que falará também nos microfones aqui do Portal Futebol Interior. Pedir pro Pedro Lino registrar aqui as participações, Pedro, no nosso chat. O Luciano, que é do Recife, né? O assessor de imprensa do Guarani, que vem lá do Recife, tá em casa, portanto, comemorando esta vitória. Vamos lá, Pedrão. Torcedor do Guarani comemorando bastante aqui, Vladimir. O Felipe Silva, o Edgar Carmona, o Márcio Moura, Avante Bugrão, o Rainer Assis, Domingos Bergantin também, o Marcelo Borges e o Charles na transmissão da vitória do Guarani
por 2-0 contra o Náutico, Vladimir. Tá bom, então enquanto a gente aguarda a coletiva do técnico Matheus Costa e também a coletiva, se vier que teremos a coletiva dos jogadores, a gente vai para as notas do jogo. Hoje nós teremos dupla nota, ou duplas notas, né? Tanto o Daniel Farias quanto o Pedro Lino vão dar as notas e a gente vai tirar as médias aí das notas dos jogadores do Guarani nesta vitória para cima do Náutico pelo placar de 2-0. Tem vinheta? Vamos lá. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. O pessoal cornetou bastante o Pedro Lino pelas notas dadas na semana passada ao time da Ponte Preta. Ele prometeu que iria melhorar nas notas. Vamos ver se ele está mais generoso nas notas de hoje, nesta vitória do Guarani. O Pedro Lino é conhecido como professor Carrasco, viu? É, porque, cara, o melhor em campo no jogo passado ele deu 6. Né? Acostume-se, viu? Imagina pro cara tirar um 10, o que ele vai ter que fazer, né? Por exemplo, Pedro Lino, nessa semana nós tivemos um jogo das eliminatórias europeias, onde a Noruega ganhou de 11-0. O Haaland fez 5 gols. Qual nota você daria pro Haaland nessa partida? Se ele fez 5 gols, Vladimir, 10, né? Ah, bom, aleluia. 10. Só faltava você dar 7 pra ele. Só que pra tirar um 10 tem que ser perfeito. Tem que ser Haaland. Tem que ser, não tem... Tem que ser então. Mas aí tu querer isso numa Série C é complicado, né? Exatamente. Tá igual a história do Vampeta quando foi virar técnico, né? Vampeta, contando essa história aqui rapidinho, falando pro cara lá, né? Olha, o defensor, ele sobe... E quando ele desce, ele não desce reto, ele desce indo na diagonal, para dentro. Pegando atalho. Pegando atalho para poder ter uma defesa mais efetiva. Né? E isso na terceira, acho que foi na Série D. Né? Ele falou, olha, jogadores da Série A fazem assim. Aí o jogador olhou para ele e falou, mas professor, se eu fizesse isso, eu estaria na Série A, não estaria na Série D. Eu não estava aqui, exatamente. Vamos lá, começando com o Dalberson, goleiro, que foi eleito aqui pela equipe da Rádio Futebol Interior melhor em campo. Qual a nota do Dalberson para você, Daniel Faria? Para mim eu dou nota 9 pro Dalberson. 9, olha a responsabilidade para cima do Pedro Lino, né? Nota 9 pro Dalberson. Para você, Pedro, eu também vou dar nota também hoje. Para você, Pedro? Nota 8 pro Dalberson. Nota 8. Eu vou dar nota 9 também. Para mim, nota 9. Fazer a conta aqui, 18 mais 8, 26, 26 por 3, não tenho a mínima ideia, mas tá bom. Nota 9 também. Supletivo. Não dá tempo aqui de fazer essas contas rápidas. Lucas Justin, lateral direito, ele que hoje jogou porque o Cicinho não pôde atuar, né? O Cicinho se machucou lá no derby contra a Ponte, não se recuperou, o Lucas Justin foi o titular, mas só jogou o primeiro tempo, porque levou uma trombada, como a gente diz no interior, dada pelo Samuel, e acabou não voltando pro segundo tempo. Qual a nota para o Lucas Justin, Daniel? Lucas Justin, bem abaixo, apareceu poucas vezes no jogo, não lembro de ter falado muito o nome dele, e aí foi substituído naquele encontro. Entrou meio adoentado, como disse ali o Luciano, dando informação pra gente. Tava engripado, né? Vai pelo esforço, então, nota 6. Nota 6 para ele. Pedro Lino, Lucas Justin, lateral do Guarani. Nota 6 também, para passar de ano. O Lucas Justin jogou só o primeiro tempo, depois saiu machucado. Nota 6 para Lucas Justin. Eu vou dar 5,8 para o Lucas Justin, portanto, lateral. Não, peraí, eu vou deixar registrado aqui. Qual foi a nota? 5,8. Eu vou deixar registrado aqui, Carlos Corsato. CJC, caso você esteja ouvindo a transmissão aqui... CJC? Porque CJC é a sigla do nome dele. Por quê? O J Carlos José Corsato. Olha, essa eu não sabia. CJC, se você estiver ouvindo, transmissão de Ponte Preta, tem o seu irmão que é meio doido... E tá na transmissão do Guarani tem Vladimir Catarino que tá indo na mesma entoada, viu? Mas não existe 5,8. Mas não existe meio doido. Ou o cara é doido ou não é. 5,8, Vladimir. 5,8. No lugar do Lucas Justin entrou o JP Galvão. Olha o JP Galvão lateral, que é o terceiro lateral do elenco. E com a ausência do Cicinho e a saída do Lucas Justin, entrou no segundo tempo. Daniel, JP Galvão. Dou nota 7 pra ele, viu? Embora ele tenha saído do banco, mas no que ele entrou no jogo do início ao fim, jogou muito na marcação, principalmente na defesa. Com muita responsabilidade na defesa ali, tentando neutralizar o Raimar. E neutralizou muito bem. Raimar, que é peça muito importante na equipe do Náutico, fez um excelente trabalho, então por esse motivo, nota 7 aí pro JP Galvão. Pedro Lino, JP Galvão merece qual nota hoje? JP Galvão nota 6 também para passar de ano. Nota 6. Eu vou dar nota 7 também pro JP Galvão, lateral direito do Guarani.
Vamos à zaga. Hoje o técnico Matheus Costa entrou com 3 zagueiros, hein? Até surpreendeu. Tirou um jogador lá da frente, o Cauã Jesus, e colocou mais um zagueiro. Um deles, o Rafael, o único dos 3 que tomou cartão amarelo. Qual nota você dá pro Rafael, Daniel? Pro Rafael é um bom zagueiro, mas num retrospecto geral, ele sempre tem umas boas avaliações, mas pro jogo de hoje, Rafael, eu vou dar nota 6 pra ele, viu? Nota 6 pro zagueiro Rafael. Pedro Lino, que nota ganha o Rafael hoje? Rafael, nota 6,5. Zaga do Guarani. 5,8. 6,5. 6,5. Zaga do Guarani, importantíssima na partida de hoje. Nota 6,5 pro amarelado Rafael. Como o Guarani não tomou gol, eu vou dar uma nota maior. Eu vou dar 7,2 pro Rafael. Eu fico imaginando essa bancada aqui avaliando prova do Enem, viu? Rapaz. 7,2, o Carlos Corsato... Não, mandou outra coisa aqui no meu zap, não é isso não. Obrigado, viu, cara? Melhor ainda. Rafael, 7,2. Alan Santos, o experiente zagueiro. Nota pra ele. O Alan Santos entrou hoje com uma responsabilidade muito grande, com a braçadeira de capitão, que ora se divide ali com o Diego Torres. Mas o Alan Santos, além dele entrar com essa responsabilidade, foi autor de um dos gols. Então, por esse motivo, nota... Para não ficar igual do Dalberson, que eu dei 9, vai nota 8 aí pro Alan Santos. 8 pro Alan Santos. E aí, Pedro Lino, qual nota você dá pro experiente zagueiro Alan Santos? Alan Santos fez o gol, se redimiu da partida que fez no derby. Nota 7 para Alan Santos. 7 para Alan Santos, eu vou dar 7 também para ele, vou seguir o Pedro Lino. E o experiente David Braz, hein? David Braz de tanta história, né? Jogou em tantos clubes importantes aí do futebol brasileiro. Estava encostado no Mirassol, não jogava desde a saída do Eduardo Barroca. Hoje fez a estreia, cometeu o pênalti, né? Foi salvo pelo Dalberson, que defendeu o pênalti. Merece que nota hoje o David Braz, hein, Daniel? Vou dar nota 4,9, só para ficar em recuperação, viu? Não tirar nota 5, 4,9, porque quem salvou ele de fato foi o Dalberson, mas a falta que ele fez em cima do Samuel foi muito infantil, não haveria necessidade. O que faria você mudar pro 5, arredondar? Esse 0,1 seria o quê? Manda ele na minha sala chorar um pouco, conversar com você. Aí. Tá bom. E aí, Pedro Lino, David Braz? Nota 5 pro David Braz, fez o pênalti, bastante apagado na partida. Se não fosse o Dalberson, a partida poderia ir para outros lados, né? Nota 5 para David Braz. Eu vou dar nota 5 também pro David Braz. E na lateral esquerda, para fechar o sistema defensivo, Emerson, Daniel. Emerson fez um bom primeiro tempo. No segundo, caiu um pouco de rendimento, e aí é normal por conta do cansaço, né? A gente entende. Mas por esse motivo eu dou nota 6 pro Emerson. Nota 6 para o Emerson. E aí, Pedro Lino? Emerson, nota 6 também para passar de ano, o Vladimir. Hoje, para mim, o Emerson teve abaixo daquilo que ele costuma apresentar, né? Um jogador mais efetivo. Eu vou dar nota 5 para ele. Kelvin, camisa 7 do Guarani, merece que nota, Daniel? Cara, eu vou dar nota 5 pro Kelvin, muito apagado no jogo de hoje. É um jogador que tem a sua excelência, né? Tem sua excelência, mas hoje o rendimento dele foi bem abaixo. Por isso, nota 5. Daniel? Aliás, Pedro Lino? Nota 5,5 pro Kelvin, Vladimir. 5,5. Eu vou dar 5,8 para ele. Kelvin, jogador do Guarani. Isaac. Isaac hoje também merece qual nota, hein, Daniel? O Isaac, camisa número 8, foi substituído, né? No decorrer do jogo. Mas ele trabalhou muito ali pelo lado esquerdo, né? Muito na defensiva. Pouco na criação. Hoje eu acho que quem teve muito na criação ali foi o Diego Torres, até mesmo o Mirandinha, né? Trabalhando muito ali pelo lado direito. Mas pro Isaac eu dou nota 6,5, vai. 6,5 pro Isaac. E pra você, Pedro Lino? Nota 6 pro Isaac, Vladimir. 6, eu vou dar 6 também pro Isaac. No lugar do Isaac entrou o Renan Castro, Daniel. Pro Renan Castro, o Renan Castro ele fez um bom trabalho na defesa, cara. Ele entrou para marcar, né? Para marcar. E dessa vez ele veio pelo lado esquerdo, teve essa mudança de posição, né? Porque o Isaac estava muito pela direita, ele veio, fez essa transição para o lado esquerdo, ajudou muito e é um zagueiro nato. Não tem aquela do brincar ali na área, ele chega no carrinho, né? É o raizão. Joga pro mato. Pelo rendimento dele, nota 7. 7. Para você, Pedro Lino, Renan Castro. Renan Castro, nota 6. 6. Eu vou dar 7 pro Renan Castro. Diego Torres, argentino, meia do Guarani. Que nota merece hoje, hein, Daniel? Nota 8, cara. 8 pro Diego Torres. Foi um cara que ajudou muito ali na marcação, na defesa. Fez além do que ele faz normalmente, né? Sim. Você, Pedro Lino? Nota 6,5 para ele. 6,5 pro Diego Torres. Eu vou dar 8 também. Foi bem demais.
Pra mim foi o segundo melhor em campo, apenas não superou o Dalberson. Cadi, que entrou no lugar do Diego Torres. Daniel? Cadi entrou pra cobrir tabela, né, cara? Não apareceu no jogo, não. Nota 5. 5, Pedro Lino e o Cadi. Pedro Lino. O Cadi entrou pra ganhar o bicho, né? Nota 5,5. 5,5. Você é chegado em ganhar o bicho, Pedro Lino? Sou fora, fuja. Eu ganho o bicho. Se o Carlos Corsato quiser pagar o bicho, eu aceito. Paga pra nós então, CJC. Você falou que você abre mão, você tá fora? Ou quer ou não quer? Mano, pensa num cara que é tarado por dinheiro, esse aí, viu? Esse aqui? Esse é. Falou em ganhar dinheiro? Tá lá todo tempo. Tem que fazer dinheiro, né, Felipe Marques? Tem que fazer dinheiro, senão a gente fica duro aí, não compensa, né? Tem um servicinho pra você depois, viu? Se quiser ganhar dinheiro. Pedro Lino. Cadi. Lá ele. Eu não falei qual é. Fácil, rápido. Mirandinha, qual a nota do Mirandinha? Daniel? Pro Mirandinha, cara, nota 6, vai. 6. Mirandinha não rendeu muito o que se esperava, não. Pedro Lino? Mirandinha no primeiro tempo, muito bem. Pelo primeiro tempo dele, nota 6,5, Vladimir. 6,5. O Mirandinha foi bem até cansar, né? Quando faltaram pernas, tanto que ele foi substituído, eu vou dar nota 6. No lugar do Mirandinha, Daniel Farias, entrou o Cauã Jesus. Que nota ele merece? Cauã Jesus, ele entrou... Teve 2 lances ali do Cauã Jesus de contra-ataque, viu? Mas faltou perna. Eu acho que o Cauã Jesus já entrou cansado. E aí vocês me perguntam... Já entrou cansado? Cansado da viagem, só pode, né? Não tinha jogado, não fez trabalho de aquecimento. Entrou cansado da viagem. Nota 6 aí pro Cauã Jesus. Pedro Lino, Cauã Jesus. Cauã Jesus apagado, nota 5 pra ele. 5. Pedro Lino, eu vou dar nota 6 pra ele. Bruno Santos fez um dos gols, hein? Bruno Santos, que aliás chegou, desde quando chegou ao Guarani, tem feito gols importantes. Hoje marcou mais um. Como é que ele faz? É o Tigrinho, né? Faz lá, Pedro Lino, o Tigrinho. Vamos ver como todo é, mundo Pedro do Tigrinho. Vai lá, Daniel. É o Tigrinho. Ai! Quem soltou esse ai aí? O Tigrinho faz ai. A pata teve cada tigre aqui fazendo mais unhas assim, sabe? Os caras se revelam, cara. Os caras se soltam. Dá um pouquinho de corda e esses caras se soltam. Dê dinheiro, mas não dê confiança, viu? Bruno Santos. Dizer a minha mãe. Bruno Santos, cara, nota 6,5, vai. Fez o gol, mas muito apagado. O Daniel Paredes tá dando uma de Pedro Lino, cara. Não. O gol sejamos corretos aqui. Bruno Santos, não tô tirando o mérito dele, viu? Principalmente o Luciano, que é da assessoria e tá ouvindo a gente. Sim. Não tô tirando o mérito do Bruno. O Bruno é artilheiro, goleador, mas no jogo de hoje o gol que ele fez foi um gol ali meio que oportuno. Normal. Não foi uma coisa que ele criou, que ele buscou, que ele apareceu ali, um lance de criação dele, que ele virou como ele é de costume fazer. Foi um gol por acaso. E depois disso, não teve mais nada. Então, 6,5, tá muito satisfeito, vai contente pra sua casa. Viu? Pedro Lino, a nota do Bruno Santos, o autor de um dos gols da vitória do Guarani, 2-0 pra cima do Náutico. Nota 6,5 pro Bruno Santos também, Vladimir. 6,5 também? Eu vou dar nota 7 para 7,5, na verdade. Tá bonzinho. 7,7, porque é o cara que tem feito gols importantes. No lugar do Bruno Santos entrou o Júnior Brandão. E aí, Daniel Farias? Júnior Brandão? É. Júnior Brandão também é a mesma situação do Cadi, cara. Nota 5, vai. Entrou cansado também? Entrou cansado da viagem. Nota 5 pro Júnior Brandão. Nota 5 também, Vladimir. Nota 5 pro Júnior Brandão. Também não fez nada. Até porque o Guarani quase que não atacou depois que ele entrou, né? Por que será, 5, né? É. E para fechar as notas do Guarani, Matheus Costa, técnico do Bugre. Merece qual nota hoje? Daniel Farias. Eu dou nota 7,5 para ele. É um professor que tá sabendo movimentar muito bem o Guarani. Tá fazendo um controle mental dos jogadores também, que é importante, principalmente quando se perde um clássico num derby, que é o primeiro jogo diante do seu torcedor no Brinco de Ouro. Então, um trabalho mental que ele deve fazer ali nos bastidores, nos vestiários, e faz com que o Guarani tenha um rendimento que teve hoje, que ninguém esperava. Diga-se de passagem. Ninguém esperava que o Guarani fosse vencer no placar de 2-0. O torcedor bugrino não esperava. A torcida do Náutico também não esperava, porque do jeito que lotou lá a Ilha dos Aflitos, também não esperava uma derrota, principalmente pro Guarani, que veio meio capingando ali para entrar dentro desse G8. Mas recebeu o cartão amarelo por conduta ali de reclamação em cima do árbitro, mas que não desabona o trabalho dele. Então, 7,5 pelo bom trabalho que ele tem fazendo aí no comando do clube. E o Pedro Lino vai dar qual nota para o Matheus Costa, técnico do Guarani? Matheus Costa, nota 7,5. Belíssima composição do elenco que ele colocou hoje na partida contra o Náutico. Vitória do Guarani fora de casa, nota 7,5. Guarani mais vivo do que nunca nessa Série C, o Vladimir. No final do derby, no sábado passado, ele
deu uma entrevista coletiva, ele ressaltou, dizendo, olha, claro que nós jogamos mal, reconheço que o time não esteve bem, mas não há nada perdido. Temos mais 5 partidas. Ele disse isso tentando dar um ânimo aí pro torcedor bugrino. E hoje ele armou o time do Guarani quase que de maneira perfeita, né? 3 zagueiros, mas não foi um 3 zagueiros que fez o Guarani ser um time covarde. Pelo contrário, ele armou o time defensivamente como devia ser num jogo difícil contra o Náutico, mas também armou o time que permitiu criar oportunidades e que levou a essas oportunidades ao Guarani marcar 2 gols. Então não foi porque foram 3 zagueiros que o Guarani foi um time covarde, né? Foi um time preguiçoso, não. Foi um time corajoso e graças ao trabalho feito pelo Matheus Costa e pelos jogadores também, o Guarani venceu. Por isso eu vou dar nota 8,5 para o técnico Matheus Costa nesta noite. Para o time todo do Guarani, de uma forma geral, qual nota você daria, Daniel Farias? Nota 9. 9. Para você, Pedro Lino? O time do Guarani no geral, nota 8. 8. Eu vou dar nota 8,4 também para o time do Guarani. Para fechar as notas, arbitragem. O senhor José Mendonça da Silva Júnior, aliás, que é filho do seu grande José Mendonça da Silva, lá do Paraná. Para o Andrei Luiz de Freitas, o assistente 1. Para o Roberto Riverino dos Santos Júnior, que é filho do Roberto Riverino, mas não do jogador, né? O pai dele já era fã e colocou o nome do filho. O VAR foi com o Thiago, aliás, o quarto árbitro foi o Thiago Ramos de Oliveira e o VAR com Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Qual a nota você dá para a equipe de arbitragem, Daniel Farias? Pro trio de arbitragem como um todo, eu dou nota 8, 8,5, viu? O árbitro foi bem preciso, soube ter o controle do jogo, os cartões que foram aplicados foram bem feitos, né? Os impedimentos também muito bem marcados. Quase não se teve auxílio do VAR hoje. E o Guarani teve um gol bem anulado por impedimento, né? Então, para um jogo onde tem o VAR e o VAR é pouco acionado, mostra a responsabilidade e a qualidade do trio de arbitragem que estava em campo. Então, por esse motivo, 8,5. Pedro Lino. Nota 8 para a arbitragem. 8. Eu vou dar nota 8 também. A equipe de arbitragem não comprometeu, disse bem o Daniel, né? O pênalti foi bem marcado, o gol anulado do Guarani foi bem anulado, o impedimento não teve nenhuma decisão da arbitragem que tenha interferido no jogo, então merece nota 8. A transmissão da equipe FI hoje merece qual nota, Daniel Farias? A FI? Cara, 5,5, vai. Já vi. 5,5? Nota 7 pra viu, Vladimir? Não, ele vai corrigir a nota. Eu vou corrigir. 6. Nota 8. Nota 8, tá bom. Nota E você, Pedro Lino? Nota 7. Eu vou dar nota 9 para nossa equipe. Nossa equipe é fera. É fera, nossa equipe. Temos um DJ aqui que fica fora dos bastidores, mas o cara... Não, mas não tem estamos sem ele. Olha, como diz Carlos Corsato, esse cara é sensacional. Olha, vou te dizer, tem uma câmera extra aqui que eu sou a favor de colocar virada pro cara da mesa, Exatamente, tem que aparecer. Quando anunciar ele, aí corta pra câmera dele, quando precisar também interage, participa. Porque, falando sem puxar saco. Sem puxar saco, mas dos 4 rostos porrada que tem aqui, o Felipe é o mais ou menos. Em que sentido? No sentido de mais ou menos que se salva aqui, que o resto se salva. O pessoal brinca aqui de feio. Aqui a briga é boa. Aqui a briga é de foice, viu? A briga é boa. Eu tô brigando com o Felipe. Ditado que diz, quem tem voz bonita não tem rosto bonito, né? Então, se tivesse assim um G2, a zona de classificação, seria Felipe em primeiro ou eu em segundo. Você com certeza. E Pedro Lino estariam brigando. A briga tava ali, acirrada na lanterna. Exatamente. Não, o Felipe é metaleiro. Pra quem não conhece, o Felipe é metaleiro, estilo Wesley Safadão. O Wesley Safadão não é metaleiro? Antigamente, o cabelo dele. Quando o Wesley Safadão tinha o Garota Safada, muito prazer agora, Felipe Safadão. Tá aí. Felipe Safadão. Verdade. Ele tem um cavanhaque, rapaz, que o pessoal fala que quando ele encosta no pescoço com esse cavanhaque, diz que aí... Arrepia? Dizem, né? Sei. Achei que você sabia. Então essas foram as notas do jogo de Guarani 2, Náutico 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Saiu tudo no ar que você falou, tá? Só pra você saber. Saiu tudo no ar. Repete. Tem coragem de repetir o que você disse? Acabei de... liguei no Dadá. Número do Dadá. Fala o número do Dadá aí, o... Tá aqui, ó. Cadê o Dadá? 997883821. Liguei no Dadá, pedi uma pizza, consequentemente terei que esperar a pizza para os companheiros aqui desfrutar uma pizza da pizzaria do Dadá, que é a melhor pizzaria de Campinas. Isso, ele repetiu exatamente, ele disse exatamente isso,
Tá repetindo, mas tá chegando já? Então, só Deus sabe, né? Situação de momento, tem coletiva, vai pintar, o pessoal tá comemorando bastante, atualiza pra nós aí. O pessoal tá comemorando bastante, ainda não tem coletiva do Guarani. A última mensagem do Luciano foi o público e renda do Guarani. Só repetir o público e renda, Vladimir? Vamos lá. Público total 15.311. 15.311 para uma renda de R$ 704.456. Deixa eu só atualizar os placares aqui pelo Brasil. Copa Paulista tá terminando o jogo em Piracicaba. O 15 tá ganhando do Oeste 2-0, tá se garantindo na semifinal da Copa Paulista. Pela Série B, finalzinho não tá, tem tempo em 10 minutos do segundo tempo. Vila Nova e Remo estão empatando 0-0. Dá um F5 aí, porque eu acho que já tá um pouquinho mais de tempo aí desse Vila Nova e Remo, mas enfim. Tá 0-0, é isso mesmo, 10 minutos. F5 0-0, Vila Nova e Remo. Tem também Palmeiras para a Série A. O cara ele não diz a idade, mas o termo que ele usa, tu já percebe que ele não é tão novo. Não é mais F5 que você fala? Não é mais. 4-0, Palmeiras está ganhando do Internacional. Série A do Campeonato Brasileiro, 3 gols do Vitor Roque. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, Caxias e São Bernardo estão empatando 0-0. 16 minutos lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Pela Liga do Japão, amanhã, 7 da manhã, tem Urawa contra o Kashiwa. Então vamos estar ligados nesse jogo também. Vamos acordar às 7 horas do domingo pra assistir Urawa Reds e Kashiwa. É verdade. Que jogão, hein? Você com certeza... Vale a pena perder o sono. Se você acessar aqui o Placar FI, você vai ter a cobertura desse jogo. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Quem sabe com a coletiva do técnico Matheus Costa. Diga pro Luciano aí. E para fechar aqui a nossa jornada desta vitória. Que jornada, hein? Torcedor do Guarani hoje. Você chorou o sábado passado, hoje você sorri, né? Quem chora num dia pode sorrir no outro. Não chorei, não. Quem sorri em um dia pode chorar no outro. Mas hoje o torcedor do Guarani tá sorrindo porque o time ganhou do Náutico 2-0. A gente volta já. Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Repórter Vladimir Catarino. Estamos de volta, hein? Nesta noite feliz para o torcedor bugrino, 7 horas e 50 minutos, ou mais popularmente 10 para as 8 desta noite de sábado. Daniel Farias, qual é a sua programação para essa noite de sábado, quando deixar aqui os nossos estúdios? Primeiramente, comer a pizza do Dadá, que eu tô esperando, sim. Viu? Mandando um abraço lá pro pessoal do Dadá. É boa a pizza, hein? É boa, viu? É boa. Demora é um boa. pouquinho porque é muita gente. Muita gente pedindo. É muita gente pedindo. Então demora um pouquinho mesmo. Mas vale a pena, viu? E depois da pizza vou do comer a Dadá? pizza, vou pra casa, vou abrir a água do Bonner. Sim, do Bonner. Do Bonner. E dormir aí feliz, né? É. Afinal de contas, segue o líder. Segue o líder. E aí, Pedro Lino, passa pra mim qual a sua programação dessa noite. Dessa noite de sábado. Posição fetal. Depois da vitória do Náutico, do Guarani 2-0 pra cima do Náutico. Tô trabalhando desde as 9 horas da manhã, Vladimir Catarino. Ema. Vim aqui, comerei a pizza do Dadá, que inclusive já chegou a pizza. Já chegou, opa! Já chegou a pizza do Dadá, comeremos, saboreando. Borda recheada? Vamos borda saborear recheada? sempre, né? Vamos saborear a pizza do Dadá. Saindo daqui, tem mais trabalho. Trabalho? Futebol. Opa! Meu nome é Trabalho, sobrenome é Trabalho. E vamos que vamos, esse final de semana é meu da escala, então estou trabalhando. Dei aquela fugida de leve na pauta para poder fazer a transmissão do Guarani. Saindo daqui, levarei Felipe Marques para casa dele, vou para casa e continuarei trabalhando até o final do jogo do Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão da Série A, Vladimir. Aí tu lembra que tu me perguntou quem foi que disse que sentiu o arrepio no pescoço? Então. Levar o Felipe Marques pra casa, Então. ele não diz qual casa, né? Tudo bem. Legal. Fuja! Eu até me perdi no que eu ia fazer. Que eu ia falar uma coisa pro Pedro com relação ao fim de semana, depois eu lembro, viu, Pedro? Mas vamos com os comentários, comentário final desta vitória do Bugre 2-0 pra cima do Náutico. Agora, o comentário final. Repórter Vladimir Catarino. Guarani conquista uma vitória importantíssima, daquelas que servem para não esquecer e nem apagar a derrota no derby. Isso, claro, não é possível, mas para realinhar o time dentro da competição, dentro dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Como disse o próprio Alan Santos, né, ao final do primeiro tempo, e depois também as palavras do Dalberson, principalmente ao final do jogo, esse Guarani que jogou hoje contra o Náutico é aquele Guarani que vinha jogando na reta final da Série C da primeira fase, onde conseguiu uma sequência de vencibilidade com o técnico Matheus Costa. Um Guarani aguerrido, um Guarani atrevido, um Guarani audacioso, mesmo jogando fora de casa. É esse time, é esse futebol que o torcedor do Guarani quer ver em campo nesta reta final, nesse quadrangular da Série C, e não viu no derby contra a Ponte Preta. O resultado foi justíssimo. O Náutico teve mais posse de bola, teve mais escanteio, teve mais finalização, mas em nenhum momento o Guarani foi um time covarde, em nenhum momento o Guarani foi um time medroso durante o decorrer da partida. E fez 2 gols, então finalizou de maneira efetiva, marcando os gols da vitória. Resultado justo, resultado importante, que recoloca o Guarani na briga pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Comentário final. Pedro Lino, seu pitaco também nesse comentário, nesta reta final da nossa jornada, dessa vitória do Guarani 2-0. Resultado justíssimo, Vladimir. O Guarani bem, desde o goleiro até a parte ofensiva,
Merecida a vitória, o Guarani se portou diferente do derby da semana passada. O ataque funcionou, o meio funcionou, a zaga funcionou, principalmente o Dalberson. Merecido essa vitória. Primeiros 3 pontos do Guarani nessa segunda fase da Série C. Guarani mais vivo do que nunca na luta para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, Vladimir. Legal, obrigado Pedro Lino, trazendo também o seu comentário final nesta partida em que o Guarani ganhou do Náutico pelo placar de 2-0. Daqui a pouco vem para fechar a jornada o nosso Daniel Farias com a ficha técnica, mas só trazendo aqui a agenda, né? Nós teremos ainda nesta rodada amanhã, 7 da noite, Ponte Preta e Brusque, fechando a rodada do grupo. O jogo acontece no estádio Moisés Zucarelli aqui em Campinas. A transmissão começa às 18 horas com os Brothers Corsatos e também com o Frankfurt. Não é Frankfurt. Eita, que ele se empolgou no inglês Frankfurt agora. é o da outra transmissão lá em São Paulo. Da concorrente. Frank Francisco. Brothers Corsato e Frank Freud. E os Brothers Corsatos amanhã na transmissão. Você não vai trabalhar amanhã na transmissão? Aqui no Play Sock Inter. Boa. Amanhã não. Não, tá de folga? Tô de folga. E na próxima rodada, sábado, 5 da tarde, tem Náutico e Ponte Preta, no domingo, Guarani e Brusque. Ô, Vladimir, só lembrando que a programação da Rádio Futebol Interior... Isso, passa aí. Depois daqui da gente falando tanta baboseira, teremos... Que baboseira? Quem tá falando baboseira? Ninguém tá falando baboseira tá falando aqui. baboseira. Depois... O cara já trabalha de segunda a sábado, daqui o cara trabalha no domingo. Aí teremos às 9 horas da noite Fluminense e Corinthians em retransmissão da MS Web Rádio. Amanhã, às 11 horas da manhã, Red Bull Bragantino Esporte, direto com a Rádio 102 FM de Bragança Paulista. Às 4 horas da tarde, também com a MS Web Rádio, Juventude Flamengo. Às 7 horas da noite, Marcelo Corsato, Frank Francisco, hein? E Carlos Corsato com Ponte Preta e Brusque. E fechando na segunda-feira, teremos às 7 horas da noite, com a Rádio Amizade FM de Novo Horizonte, Ferroviária e Novo Horizontino, é o clássico pela Série B do Campeonato Brasileiro. A bola não para, hein? Tem futebol demais pra você aqui nos canais FI. Agora vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Com você todos os dias aqui nos canais FI, agora com a ficha técnica do jogo. Fim de papo no Estádio dos Aflitos, 2 para o Guarani, 0 para o Náutico. Guarani que veio no formato 3-5-2 com Dalberson, Lucas Justin, Rafael, Alan Santos, David Braga, Emerson Kelvin, Isaac Diego Torres, Mirandinha, Bruno Santos. A equipe comandada pelo técnico Matheus Costa também colocou em campo o JP Galvão, Cauã Jesus, Renan Castro e Júnior Brandão. Também colocou o número 15, o Cadi. Total de cartões, ao todo tivemos 5 cartões, foram 3 pelo lado do Guarani, 2 pela equipe do Náutico. Escanteios foram 1 pelo Guarani, 8 pela equipe do Náutico. Faltas, ao todo foram 12 feitas pelo Guarani contra 7 da equipe do Náutico. Posse de bola foi 50 para cada lado, embora a equipe do técnico Matheus Costa tenha tido mais efetividade ali nos lances e finalizações. Total de chutes foram 12 pela equipe do Náutico contra 6 da equipe do Guarani. O próximo compromisso do Bugre é na terceira rodada da Série C contra a equipe do Brusque, e o Náutico vai jogar contra a equipe da Ponte Preta na terceira rodada. São fortes emoções que, é claro, você vai acompanhar aqui nos canais FI. Daniel, prazer mais uma vez estar com você nessa jornada esportiva. Parabéns pelo trabalho, pela brilhante narração nessa vitória do Náutico. Que vitória do Náutico? Vitória do Guarani, 2-0 para cima do Náutico, Daniel. Eu que agradeço primeiramente ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de estar aqui dividindo essa transmissão. É sempre uma honra estar aqui com essa equipe que, de fato, a gente cada vez se entrosa mais, vai ficando mais interativo. Então é muito legal estar aqui. Agradecer também a companhia do Pedro Lino, do grande Felipe Marques e de você que nos acompanhou aqui em mais uma transmissão dos canais Futebol Interior. A gente fica até uma próxima oportunidade, se Papai do Céu assim permitir e se Carlos Cossato assim me chamar. Então a gente fica até uma próxima oportunidade. Valeu aí, obrigado a todos dos canais Futebol Interior. Valeu. Pedro Lino, prazer mais uma vez estar contigo, meu garoto. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Prazer é todo meu, Vladimir. Um grande abraço Daniel Farias, abraço Felipe Marcos, abraço a todo mundo da transmissão. Guarani se reapresenta na segunda-feira, Vladimir,
para treinar, né? Que no próximo domingo o Guarani enfrenta o Brusque às 7 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, domingo dia 21. E o Náutico volta a campo no sábado, nos aflitos também às 5 horas da tarde, contra a Ponte Preta. O Guarani que hoje é o líder do grupo C da Série C com 3 pontos ganhos, segundo da Ponte Preta também com 3, Náutico em terceiro com 3 e o Brusque em quarto com nenhum ponto conquistado. Um grande abraço, valeu, até semana que vem, tamo junto! Valeu, Pedro Lino, valeu a você que esteve conosco, torcedor bugrino. Esta semana você tem toda ela para ajeitar a sua agenda, hein? Domingo que vem não há outro caminho para você estar que não seja o estádio Brinco de Ouro. Se você tem missa, tem culto, já conversa com o padre, com o pastor, já dá ali um miguezão, porque domingo você tem que estar no estádio Brinco de Ouro para apoiar o Guarani. Felipão, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho, até a próxima. A gente vai ficando por aqui, hein? Um forte abraço, uma ótima noite a todos, obrigado pela audiência. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.